Boa noite, pessoal. Todo mundo me escutando bem aí? Boa Todo noite. mundo animado para a live de hoje? Eu estou. Hoje a gente trouxe aí um convidado especial, um convidado que você já conhece. Murilo já esteve comigo numa mesa de podcast do Chama que Vende, já palestrou na Imóveis de Primeira, na convenção de vendas no Dia do Corretor de Imóveis ano passado. Verdade. E ele aborda um tema muito legal, pessoal, que é a matemática imobiliária, como vender para investidor através da matemática imobiliária. E essa aula promete. Quem está animado, comenta aí. Estou animado, vamos interagir. Quem está com o coração ensinável para aprender hoje aí, está com o coração aberto para aprender, comenta, quero aprender. Esse é um dos maiores movimentos educacionais que nós estamos fazendo no mercado. A gente entendeu que para mudar o mercado imobiliário a gente precisa trazer educação, e educação contínua, e a educação de qualidade, informação que de fato mude a realidade do relacionamento do corretor com o cliente. E esse é o nosso propósito. Murilão, tá na live aí já, Murilão? Tô na live, cara, tô na área. Pô, que satisfação enorme estar aqui com você. Você é o cara aí da matemática imobiliária, né? Criador de vários métodos, ganhador de vários prêmios. Já tive a oportunidade de entrevistar você no meu canal do podcast, que viralizou todos os insights aí que a gente trouxe. Que você pode dizer para o pessoal e qual a expectativa da live para hoje? Pô, galera, a ideia central é a gente trabalhar em cima de alguns pilares, né, cara? Mentalidade do investidor em geral. Acho que nessa live, né, cara, a gente tem corretores e investidores. É isso, Chinasso? Essa live aqui é só para o mercado imobiliário, para a minha comunidade, né? Eu tenho corretores de dentro da empresa e do mercado, até fora de Curitiba tem corretores hoje na live. Ah, sim. Então é só uma galera de corretor aqui, então. Hoje é para corretor. Pô, maravilha, cara. Então, ótimo, melhor ainda. Eu achei que tinha, alguém me falou que parece que tinha investidor também, então a linha de comunicação fica muito mais fácil. Galera, investidor tem, né? Porque corretor compra imóvel, né? Então, investidor tem. Mas antes de você começar, Murilo, eu tenho 5 slidezinhos para passar para a turma, que pode passar ali, Lucas, que o meu computador ele acabou de reiniciar quem sabe faz ao vivo, né? Então, meti no celular aqui mesmo e vamos lá. Murilo, todo o intuito da gente fazer essa conexão, essa collab, essa parceria que a gente vem construindo há algum tempo já desde que a gente se conectou, e quero primeiro agradecer a tua parceria de sempre prestativo em poder compartilhar teu conhecimento. Eu acredito muito que a prosperidade ela está na contribuição que a gente faz na vida dos outros. E por isso eu criei um programa, Murilo, que é a minha mentoria para corretores de imóveis. É a primeira mentoria, é o meu primeiro programa que eu estou fazendo para corretor. Estou muito animado, porque já teve pessoas que entraram no grupo, e hoje eu vou fazer uma segunda abertura de turma para o pessoal que está participando. O que é o programa Corretor Campeão? É um programa de 8 semanas, onde a gente vai trazer 2 temas principais. Eu sou especialista em lançamentos, faz 15 anos que eu vendo imóvel de lançamento e eu faço isso todos os dias. E ao longo desses anos eu criei algumas cartilhas de vendas, que são metodologias, e quando você tem método, você consegue replicar, né? Porque método, ela te mostra o caminho, ela te guia para o objetivo final, e o objetivo é que o corretor, através do meu programa, ele consiga ter venda recorrente todos os meses. A partir disso, quando ele começa a vender todos os meses, ele começa a se organizar financeiramente, ele consegue começar a fazer planos, ele consegue realizar aquele sonho que ele está querendo, e por último, ele consegue até ajudar as pessoas que sempre apoiaram ele desde lá do início, que é seus familiares, seus parentes, que é a prosperidade que a gente fala quando o corretor atinge a vida épica, que ele já constrói patrimônio, ele começa a ter renda com os imóveis que ele compra, porque não é só ensinar o cliente a comprar, eu acho que o corretor tem que passar pelo processo. E na minha mentoria para corretor, eu vou abordar 2 temas muito importantes, que é os 7 passos para fazer a primeira venda em 30 dias, que é uma cartilha que ao longo dos anos eu fui melhorando e aprofundando, né? E, por último, é como fazer uma venda consultiva, que é como fazer as perguntas certas até você chegar no fechamento. Existe uma escada de perguntas, e eu vou trazer isso usando tecnologia para o corretor afiar o pitch dele, né? Se ele tivesse 1 minuto hoje para vender para o investidor, será que ele está preparado, de fato, para fazer essa venda em 1 minuto?
principalmente para aquele cliente que é dominante, que fala, cara, você tem 1 minuto para falar o que você quer no telefone. E ao longo desse período eu comecei a perceber que sob pressão os corretores não conseguem dar o seu melhor, porque eles nunca estão esperando essa trucada, entendeu? E aí eu montei um programa. Pode passar, Lucas. E aí nisso, cara, esse aqui é um do tema central, né? Os 7 passos para fazer a primeira venda no mercado em 30 dias, né? Os 7 passos para fazer a primeira venda em 30 dias. Então quer dizer que se o cara seguir uma cartilha em 30 dias, um plano de 4 semanas, ele vai vender, não tem como não vender. E segundo, a metodologia ela é baseada em 5 inteligências em vendas, Murilo. Primeiro, a comportamental, a gente tem que entender de pessoas, né? O corretor usa muito a palavra lead, mas no final, atrás do lead existe uma pessoa, então a gente tem que entender de comportamento. Segundo, a gente tem que saber fazer a gestão das nossas emoções, porque eu vejo que 80% das vendas está relacionado à emoção e o comportamental e 20% técnica. Depois, terceiro, dominar a técnica de vendas, que é fazer as perguntas certas na hora certa, até chegar na hora até pedir fechamento para o cliente, né, e contornar as objeções. Quarto pilar é o estratégico, né, você está no ambiente fértil, colher as oportunidades, estar atento àquilo que o ecossistema te impulsiona, que é campanha e tudo mais. E por último, você ter propósito de vida, você não estar só no mercado imobiliário por conta da comissão. Eu vejo muito o discurso do corretor, eu estou no mercado porque eu quero ganhar bem. Primeiro que não existe ganhar dinheiro no mercado imobiliário, você precisa fazer dinheiro. E hoje nós vamos entender aqui que para vender para investidor, você precisa convencer que é um bom negócio. E quando a gente convence o investidor, a gente está trazendo números, matemática. O cara é 100% racional. Você vai falar a diferença hoje de como pensa o investidor, né, pelo cérebro dele é totalmente racional, ele toma decisão em cima de números. Então, a minha metodologia é sobre essas 5 inteligências em vendas. Pode passar, Lucas? E aqui eu trouxe alguns feedbacks, Murilo, dos corretores que já fecharam a primeira turma da mentoria. E, cara, é impressionante, assim, ó, a mentoria nem começou e eu tenho alguns feedbacks aqui na tela de corretores que a primeira aula vai acontecer agora em abril, né? Então, a gente já tem aí um grupo de corretores que fecharam e eu fiz questão de trazer os feedbacks aí para compartilhar com quem está nos assistindo. Pode passar, Lucas? Só que como que faz para participar da minha mentoria, Murilo? Não basta só pagar, entendeu? O corretor vai ter que passar por uma mega aula, que é uma aula onde eu faço uma entrega muito forte sobre marketing, que é a grande revolução dos últimos tempos. A gente vai abrir uma estratégia de como gerar leads qualificados no último lançamento que a gente fez aqui, que a empresa vendeu 100 unidades, e existe uma estratégia por criação por trás dos vídeos, da cadência de atendimento, e eu vou abrir um pouquinho até no final da nossa palestra aqui. Então, o QR Code está na tela. Quem quiser participar dessa aula, essa aula vai acontecer no dia 2 de abril, né? Então, para participar da mentoria, tem que participar por essa aula. O QR Code está na tela. É só escanear, ir lá, fazer a sua inscrição e participar dessa mega aula. E depois a mega aula ela fica gravada, o corretor vai poder ver e tudo que aconteceu. E o que eu vou trazer para essa aula? Passa aí, Lucas. Eu vou revelar a estratégia por trás do nosso último lançamento do Mindset, como que a gente criou toda a estratégia digital. Foram mais de 7 vídeos que a gente criou ao longo de 20 dias de represamento, porque quando a gente fala de represamento, a construtora não te entrega material, então é muito baseado no feeling, no storytelling, para você conseguir captar a atenção do cliente. Como que a gente estrutura isso, né? Explicar os processos e, por último, eu vou trazer um diagnóstico de como que a gente está usando o IA para treinar corretor, para conseguir atender um cliente via telefone ou presencial através de IA, que é a mesma metodologia que a gente está usando para escalar a empresa com mais de 200 corretores que a gente tem hoje na imobiliária. Então, é esse, e aqui está o feedback do pessoal que já participou da mega aula. Quem quiser pode dar uma lida, que eu estou com o celular aqui e não consigo ler. Mas a gente tem feedbacks monstruosos. Ó, boa noite, Inácio. Antes de mais nada, quero parabenizar pela coragem e ousadia do seu novo propósito de fortalecer os seus corretores. Tenho certeza que você vai ter sucesso. Teve um outro feedback que o cara falou que a aula, hoje aquela 2 horas de live vale mais que 7 anos de imobiliária. Essa mega aula
Só o conteúdo que eu entreguei ali, Murilo, são 14 anos de história e muita mentoria por trás, muito tentativa e erro. Então, gente, a gente está fazendo coisa aqui de fato para mudar o mercado. E, Murilo, eu tenho uma tese, e essa tese eu acho que eu conversei com você. O corretor de imóveis, ele é 100% comissionado por produtividade. Se ele não entender que ele precisa investir em conhecimento para ele buscar o próximo nível, porque você sabe que o próximo nível que a gente quer está numa competência que a gente ainda não domina. E que alguém já conseguiu atingir esse resultado e domina e está ensinando. Só que se o cara não tiver uma consciência que ele precisa fazer um investimento mínimo em conhecimento, cara, o que é conhecimento? Gente, um livro. Um livro custa R$47. Esse é o primeiro investimento que você pode fazer na sua vida, que é R$47. E além disso, tem muito conteúdo de graça na internet hoje, né, Murilo? Nosso podcast que a gente gravou, nos conteúdos que a gente já fez de live, no meu canal do Chama Que Vem, a gente tem muito conteúdo, no teu canal também, enfim. Só que se o cara não tem uma consciência dele fazer um pequeno investimento, eu te digo que ele não vai aproveitar o conhecimento, não vai colocar em prática. Então, assim, o cara tem que ter um nível de consciência que, se ele quiser buscar o próximo nível na profissão, ele tem que mudar esse nível de consciência e começar a investir nele, porque conhecimento fica. Amanhã ou depois ele pode mudar de imobiliária, pode mudar de mercado, de estado, mas o conhecimento fica. Pode passar, Lucas? Então é isso, galera. Tá aí na tela o QR Code da Mega Aula. Quem quiser participar está convidado. Tá? Eu tenho pessoas que estão na live aqui que já fazem parte do meu grupo, já participaram da Mega Aula, já participaram do programa Corretor Campeão. A gente vai começar esse programa, então, no mês que vem. E é a oportunidade de você participar da minha primeira mentoria num preço que eu estou fazendo de lançamento, porque depois já sabe, né, Murilo? Pô, cara, assim, eu vou endossar a tua mentoria, né? Eu não sei para a galera nova que está aqui, que está conhecendo a gente e tal. Assim, o Chinácio é um cara que tem case, né? E eu acho legal que Obrigado. Boa noite. não é só o case, também vive o dia a dia, forma novos cases, cria metodologia, tem um patrimônio na pessoa física que justifica o sucesso. Isso é legal, pode parecer às vezes uma coisa, apesar de o Chinácio ser discreto, isso é muito legal. Então, assim, cara, o cara construiu algo de muito valor no mercado imobiliário. Imagina que o cara pega 14 anos da vida dele, compila e entrega aqui dentro. Eu acho que o que talvez dificulte o teu investimento em algum momento, e aí falando para você, pessoa física, é só você se olhar, né, cara? A idade que você tem, onde você está, o patrimônio que você acumulou, ele tem duas relações. Ou você não se expôs a um aprendizado para poder evoluir, ou você tem as suas travas mentais, que vêm da sua família, vêm dos seus amigos, vêm das pessoas que vocês convivem, que vocês não conseguem dar um passo. E aí, quando não dá um passo, não consegue evoluir. Então, acho que é um cuidado importante. Fica aqui a minha sugestão. Reflita sobre quais desses dois pontos está travando a sua vida, tá? Eu acho que isso é bem pertinente. Porque se for a situação familiar, mental, escassez de onde você veio, um contexto do que você veio, isso te trava muito na evolução, né? Eu não sou nenhum perito, nem especialista nisso, mas eu sou uma prova viva disso. Então, por isso que eu sugiro que você entenda, porque o que te impede de dar um próximo passo, muitas vezes, é o que está entranhado na sua cabeça como modelo mental, e aí isso te impede de avançar. Beleza, É isso aí, Murilão. Boa endossada, pode colocar seus slides, e aí no final da apresentação eu vou dar mais uma palhazinha com o pessoal, mas agora a aula é toda sua, assunto importante. O investidor é um investidor que compra mais de uma unidade, ele é recorrente e ele compra com quem ele confia. Então o objetivo da live hoje é aumentar o nível de consciência do nosso corretor, para ele dominar as etapas da cadência do investidor e falar com segurança sobre números, sobre a mentalidade, sobre TIR, sobre Selic, todos os temas que você vai abordar. Murilão, você é o especialista, toca o pau aí que o pessoal está aguardando aí a tua contribuição hoje. Maravilha, cara, maravilha. Chinácio, joia. Galera, eu vou buscar fazer uma aula, né? São 7 da noite, então uma aula dinâmica, uma aula que fique leve para todo mundo, que fique de fácil compreensão. Então, brevemente, cara, quem eu sou, para vocês poderem me conhecer, tá? Eu sou Murilo Gaspar, eu sou um cara que está no mercado imobiliário há mais ou menos uns 12 anos.
Trabalhei como diretor de incorporadora há alguns anos e saí para uma vida de atender investidores e, posteriormente, atender alguns incorporadores. Eu formei uma empresa, formei alguns negócios no mercado imobiliário, um deles é a Celere Mob, que é uma empresa de tráfego pago, uma empresa do digital mesmo, né? A gente hoje, acho que acredito ser a maior do sul do Brasil, nichada, né, para o mercado imobiliário. Então, a gente faz como essência, né? Tráfego pago, processo comercial e desenvolvimento para corretores imobiliários e corretores autônomos. A gente tem mais de 300 e poucos clientes ativos na base, 70 colaboradores, a gente tem 2 lajes corporativas, na nossa sede aqui, a galera já foi embora, na minha sala, e esse é um dos negócios, né, cara? Tem um outro negócio, que é o seguinte, né, por conta desse conhecimento e os cases de venda para investidor, eu sempre fui um cara que construi planilhas. Sempre construí muitas planilhas para poder trazer eficiência e trazer a racionalidade. Lembrando que o nosso investidor ele é um cara racional, né, cara? Emocionalmente, a gente não consegue conquistar esse cara. O número precisa convencer. E por conta dessa série de planilhas, eu transformei isso num software, que é o software do método MIP, e hoje tem uma mentoria, enfim, também tem um programa educacional que entregar um pouquinho do contexto para vocês daquilo que a gente ensina aqui. E, por fim, a gente tem um clube de incorporadores, onde eu conecto incorporadores do Brasil todo para se juntarem, aprenderem e se desenvolverem. Então, eu tenho um braço de educação e tenho um braço de serviço, tá? De forma muito breve, sou eu, estudei um bocado, foram 2 faculdades, 3 pós, custo fora, mas acho que o que eu vou trazer para vocês aqui é um pouquinho de vivência. Vou trazer vivência na prática da prática. Vamos discutir um pouquinho sobre prática. Então, de forma bem objetiva, o que eu vou entregar para vocês hoje aqui, tá? Vamos falar brevemente sobre mentalidade do investidor. Vamos falar um pouquinho sobre aplicação financeira. Vamos falar um pouquinho sobre macroeconomia e movimento de mercado. E vamos falar de matemática imobiliária. Beleza? É sobre isso que a gente vai falar. Eu vou trazer isso tudo de forma prática. Eu sou um cara muito chato, muito crítico. Eu tenho um objetivo. Você saia daqui hoje com um conhecimento específico. E você saia dessa live morrendo de vontade de aplicar ou acessar alguma coisa daquilo que eu vou falar. Fechou? Esse é o nosso combinado. Então, vamos combinar o seguinte aqui. Vamos começar entendendo, cara, a cabeça do investidor, que é o primeiro passo, que não é para todo mundo que é lógico. Investidor, ele é um cara que a gente não está falando de emoção. Então, a gente não consegue convencer ele dizendo que o imóvel é muito legal, talvez que essa localização é muito boa, que tem piscina, academia, salão de festas, brinquedoteca. Não. Grave uma frase que é minha, que viralizou aí. Investidor não compra imóvel. Investidor compra dinheiro no tempo. Investidor não compra imóvel, investidor compra dinheiro no tempo. Se você entender que quando você fala que investidor, você está falando sobre dinheiro, todo o jogo vai mudar. Tudo simplesmente muda na hora de você fazer o atendimento. E aí, você entende que as suas premissas iniciais, se você vai falar sobre dinheiro, você precisa entender sobre dinheiro. Se não entender sobre dinheiro, não vai conseguir vender para investidor. Simples assim. Cara, por que faz sentido você entender como vende para investidor? Porque, cara, tem uma pesquisa, segundo a New Ray, National Real Estate Investor, que corretores de imóveis que vendem para investidor, eles têm comissões 10 vezes maiores nos acumulados anuais. E a resposta é muito simples. O cara que vai te comprar aí, naturalmente, um imóvel para a moradia dele hoje, ele vai comprar quando de novo? Sei lá, ele tem que ascender na vida para poder, daqui a, sei lá, alguns anos, comprar de novo, ou talvez ele vai aí indicar um cunhado, um amigo. Não que isso seja ruim, tá tudo bem, e dá para viver assim. Só que transcender dentro do mercado imobiliário está em construir recorrência, está em construir carteira recorrente. Aí eu vejo que tem um monte de gente que fala sobre carteira recorrente. Só que a essência de uma carteira recorrente é uma só, mano. Só tem uma. Cara, carteira de investidores é tu construir relacionamento com um cara que recebe dividendo todo ano e consegue comprar um imóvel todo ano ou 2 vezes por ano. É um cara que está constantemente investindo. Essa é a essência. Bem, dentro dessa essência nós temos um puta problema hoje, né, cara? Que é o seguinte, mano. Esse cara tá com o dinheiro aplicado,
e Selic ainda está alta, então, pô, a gente tem uma certa dificuldade de fazer esse movimento. E é muito disso que a gente vai falar hoje ainda, vamos entender esse mercado. Então, construir uma carteira de investidores é algo que pode mudar totalmente o jogo da tua vida. E para construir essa carteira, tu tem que melhorar a comunicação com esse cara, tá? Então é o seguinte, o que a gente tem que aprender aqui hoje, e eu vou dar alguns insights práticos para vocês. Se a gente tem que falar sobre dinheiro, precisamos falar sobre dinheiro, primeira coisa que a gente precisa entender é uma palavrinha chamada, uma sigla chamada TMA. Vou botar no chat aqui para você que nunca ouviu falar. TMA. É isso aqui, ó. TMA. Cara, o que é uma TMA? Tá lá no chat. É uma taxa de atratividade mínima. Respondam para mim o seguinte. Vamos entender de uma maneira bem prática, pra você entender. Se hoje você tiver 100 mil reais aplicados, tá? E tá te rendendo 1% ao mês, lá no banco. E agora eu chego e falo para ti assim, ó, Vanei, cara, eu falo para ti assim, brother, cara, eu tenho uma taxa legal aí, 0,5%. Tu tens 1%. Cara, eu tenho uma taxa legal aí, eu tenho um negócio para te oferecer 0,5% ao mês. Te interessa? Não. Não vai interessar. Por que não vai interessar o Vanei, cara? Porque é menor do que ele já tem. Isso é taxa de atratividade mínima. Ele só se atrai por algo que é melhor do que ele tem hoje. Legal? Vamos trazer isso agora para o mercado imobiliário, para a gente entender a consciência sobre dinheiro no mercado imobiliário? Esse cara hoje, ele tem o dinheiro aplicado. Eu já entro um pouquinho mais a fundo na aplicação financeira, mas ele tem aproximadamente aí 0,90, vamos pensar hoje. Ele tem aplicado lá, quase 1%, vou arredondar para 1%. Significa que toda vez que eu vou oferecer um ativo imobiliário para ele, nós vamos ter uma dificuldade, porque é o seguinte, ele vai comparar esse dinheiro lá no banco, frente, talvez, se ele for investir e não for morar, uma locação. E aí eu digo para vocês, qual é a locação que dá 1%? Cara, algumas que o Airbnb funciona, mas tu pode garantir isso para ele, de repente tu é um corretor que está indo super na onda do short stay e dos estúdios, cara, já parou para ver o quanto isso é de custo de um estúdio para alocar? Né? Será que dá essa taxa de retorno para o cara? Beleza. Além disso, ele tem que comprar um imóvel, ele tem que pagar documentação, tem todo um contexto que precisa validar para que ele tire o dinheiro do banco que está lá 1%. Qual é a forma que isso se justifica matematicamente? É a soma da taxa de retorno mensal do aluguel, que seria o valor do aluguel, né, dividido pelo imóvel, que dá a taxa de retorno, e a valorização do imóvel. São essas duas variáveis que vão impactar. Nós temos uma terceira variável muito fera que vai impactar, que é o seguinte, mas por que eu preciso convencer o cara a tirar o dinheiro do banco? Será que eu não posso convencer ele a ficar com o dinheiro do banco, usar essa rentabilidade para ajudar a pagar uma parcela e comprar um ativo imobiliário? Também é uma possibilidade. Então, é muito importante que todas as vezes que você inicia uma conversa com o investidor, atenção, onde é que está o teu dinheiro, cara? Se eu fosse falar agora com a Fernanda que está aí. Isso mesmo, Fernanda Lima. Isso, Fernanda. Isso mesmo, eu estou te vendo, nós estamos aqui na mesma sala. Ô, Fernanda, exemplo, imagina que eu fosse te atender. Aí Onde? Qual? Alguém, cara, com o microfone aberto aí, é o Beto. Ô, Beto, fecha o microfone aí, Beto. Fernanda, imagine o seguinte, tá? Eu vou pegar e vou conversar contigo, Fernanda. E a primeira coisa que você está vendo, Fernanda, bem, quer se comprar um imóvel, quer investidor e tal, deixa eu tentar entender uma coisa. Fernanda, onde é que está o teu dinheiro hoje? Tá? Onde é que tu bota o teu dinheiro? Tu guarda ele em algum lugar? Como é que é? Tu tens alguma corretora? Tu tem um bom relacionamento com o banco? Que tipo de produto que tu tem? Vou imaginar que eu perguntei isso para a Fernanda. Saibam de uma coisa, a esmagadora maioria dos investidores tem o dinheiro em aplicações conservadoras. O que é uma aplicação conservadora? É um CDB com 100% do CDI
com liquidez diária. Pô, para você que não é tão acostumado, vou traduzir essa sopa de letrinha. O que é uma parada, o que é um CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. O que significa essa parada na prática? É o banco dizendo para ti assim, ó, ô Carla, empresta o teu dinheiro. Eu sou banco, empresta teu dinheiro para mim que eu te pago uma taxa por mês. Eu vou emitir um título chamado CDB, que é um Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, estou certificando que existe um dinheiro seu aqui comigo. Fechou? Só que, Carla, tem o seguinte, eu vou te pagar 100% do CDI. Quem é o CDI? Depósito interbancário. Ou seja, agora bem na prática mesmo, os bancos, ao final do dia, na hora de fechar os seus caixas, eles pedem dinheiro um ao outro, literalmente, para fechar o caixa. E esse valor, ele é muito semelhante à Selic, com uma variação muito pequena da Selic. O nome disso é CDI, Certificado de Depósito Interbancário. É o nome disso. Então a tua taxa está atrelada a isso. Por que eu estou explicando essa parte que parece um pouquinho mais técnica? Porque a hora que eu entrar no software, a gente precisa ter essa noção. Murilo, mas como é que eu melhoro essa noção? Duas formas bem simples, né, cara? Você pode ir para o YouTube e tem o Thiago Nigro falando sobre isso de tudo quanto é jeito, de cabeça para baixo, pulando, nadando, que tem imaginário, tem gente falando sobre isso. Então, assim, bota aí como uma tarefa para você, aprender sobre aplicação financeira. Grava o que eu vou falar, você não vai conseguir vender para investidor se não entender sobre dinheiro. Não dá. Porque ele vai te mastigar. Cara, já aconteceu, vou dar exemplo assim, ó. Eu chegar na frente do cara e eu falar, cara, essa é uma oportunidade legal. Não. Ele fala assim, meu dinheiro, eu tenho 1,3 hoje. Não, isso aí não vai dar nada. Aí eu falo 1,3. Que legal, mas com que risco que tu tem? O que tu tem em 1,3? Com que risco? E aí, opa, já parece que chama a atenção de uma maneira diferente. Ele, como assim com que risco? Tu tens o quê? Tens ações, tu tem fundo imobiliário, tu poderia ter um banco master aí no meio, não poderia ter? Tu não poderia ter um COI da Ambipar aí no meio? Vamos entender aqui, trazer para vocês. Eu, Murilo Gaspar, tinha um COI. Um COI é um dos tipos de aplicação financeira, tá? Da Ambipar. A Ambipar entrou em recuperação judicial. Graças a Deus, que eu só tinha 50 mil. Só que esses 50 mil, ele derreteu em um dia. Ele desapareceu da minha conta em um único dia. Então, tenta imaginar. Tu tem uma aplicação financeira e, de repente, a tua aplicação financeira, ela dá um tombo. Eu vou até mostrar para vocês, porque é curioso. Meu aplicativo 1.3 está fazendo agiotagem. É mais ou menos por aí. Então, assim, por que é importante tu entender sobre a aplicação financeira? Ó, olha, essa aqui é a minha carteira. Deixa eu ver, não está aparecendo aqui. Olha aqui a minha carteira. Você está vendo que isso aqui é um gráfico da minha carteira de evolução? Ela foi daqui a pouco ela deu um tombo. Esse tombo foi 50 mil que desapareceu da minha conta num único dia. Por que eu estou te mostrando isso, cara? Porque dependendo do tipo de aplicação financeira tem risco. Então, entender sobre a aplicação financeira é entender os tipos de aplicação mais tradicionais. Então, CDB com 100% CDI, LCD, LCI, LCA, COI, fundo multimercado, fundos... Murilo, mas ele está falando que tem fundo imobiliário. Por isso está dando isso. Me apresenta uma pessoa que ganhou dinheiro com fundo imobiliário. Se você tiver uma para me apresentar, eu vou ficar faceiro em conhecer. Se a pessoa vive do mercado, pode ter ganhar dinheiro. Se a pessoa é como nós, os meros mortais aqui, que às vezes tem um trocadinho, vai lá e põe, a gente perde bastante dinheiro. Então, esse cara que é investidor, talvez ele está surfando uma onda que é muito provável que ele perca. Porque o mercado imobiliário, assim como um esquema de banco master, por exemplo, o mercado imobiliário, o mercado financeiro, assim como o esquema do banco master, ele é cheio de esquemas. Ou vocês acham que os fundos da Faria Lima, por exemplo, que gerem bilhões, eles vão ter um grupo de WhatsApp que eles falam assim, ó, vamos vender esse ativo hoje e vamos comprar tal?
Vamos entrar nesse ativo que tá barato, aí esse ativo faz assim, ó, bum, do dia para noite, explode. Aí vai o Thiago Nigro e faz um vídeo, porque o ativo bom de comprar. Aí vai o outro influenciador faz outro vídeo. Aí vai nós, os bobos, porque nós somos bobos. E compramos a parada. Aí daqui a pouco eles lá no WhatsApp, lá, que tiram bilhões de um dia para o outro, falam assim, ó, pô, vamos sair disso aqui. Já valorizou bastante? Vamos. Aí quem é que se ferra? É nós. É assim que funciona com o investidor que tem 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões. Ele é peixe pequeno. Então, toda vez que ele tiver um produto bancário de alguma espécie, um produto financeiro de alguma espécie, você precisa entender para minimamente argumentar, você entender o que faz sentido para ele, o que faz sentido ele estar te falando ou não, porque senão tu é refém de uma informação que nem ele tem. Olha um dado legal que eu vou te trazer, tá? Esse dado aqui é ouro. Esse é ouro. Leva para a tua vida o que eu vou te falar agora. Eu fiz uma palestra para 200 investidores. 200 investidores. E eu fiz a seguinte pergunta na minha palestra. Eu perguntei assim, ó, quem aqui confere o seu dinheiro aplicado no dia 1 e confere de novo no dia 30? Levanta a mão para mim. De 200, um levantou. De 200, um levantou. E eu não sei se era verdade, tá? Porque ele demorou para levantar, ele fez meio assim, ó. Sabe quando vê que ele levanta? Foi mais ou menos assim. Então, assim, vamos entender essa lógica dessa parada que eu falei. Cara, se um investidor mede o valor do que está no banco, se eu disser para ele que é 1,3, ele acredita. Se eu disser que é 1,2, ele acredita. Se eu disser que é 1%, ele acredita. Se eu disser que é 0,8, ele acredita. Entendeu? E é contra esse bicho que nós estamos combatendo. É um cara que não olha, ele é persuadido muitas vezes por um cara de um banco, por um cara da XP, ele não entende muitas vezes que esse cara que está vendendo um produto bancário para ele, dizendo que é bom pra caramba, é um puta risco. E aí, cara? E aí, minimamente, a gente, corretor de imóveis, vira passageiro da agonia quando esse cara acha que entende investimento. Então, a gente tem que entender. Então, a tarefa de hoje, estude sobre aplicação financeira, das mais simples. Entende o que realmente funciona assim. E outra, não só isso, segunda tarefa, pega lá um 10 pila, se você, não sei, talvez você tenha algum dinheiro, mas pega lá um 10 conto, cara, e aplica. Aplica lá numa renda variável. Quer ver tu ficar bom? Ó, segue o hack aqui, tá? Quer ver tu ficar fera? Arrisca e perde um 10 conto pra te ver. Rapaz, tu vai ficar top. Tu quer ver tu aprender a estudar uma coisa quando tu perde dinheiro. Eu devo ter perdido, tá? Falando sério para vocês, uns 200 e poucos mil reais já, tá? Em aplicação financeira. Fui burro? Sim. Deveria ter estudado antes? Sim. Arrisquei? Sim. Aprendi? Pra caralho. Fiquei foda. Eu não sou formado em absolutamente nada de finanças. Eu não tenho CPA 10, CPA 20, não sei o que, não tenho. Eu tenho a vivência, meu irmão. É botar o famoso, desculpa, perdão, eu falava o cu na reta. Então faz o seguinte, cara, pega um trocadinho e aplica, porque daí tu vai gerenciar, tu vai olhar, tu vai entender, e aí isso vai fazer a diferença para ti. Bem, tá legal sobre a aplicação financeira, né? Foi um bom parâmetro. Ó, no Bitcoin eu conheço alguns, tá, galera aí. Ó, cara, foi um bom parâmetro para vocês entenderem. Eu não vou conseguir entregar tudo para vocês aqui, mas, pô, vamos estudar a aplicação financeira para não ser passageiro da agonia. A primeira forma de ser passageiro da agonia é essa. A segunda forma é quando a gente vai... Valeu, Vané. A segunda forma, cara, é quando a gente vai para a macroeconomia. Puta que pariu. Aí nós estamos fodidos de novo. Acho que eu tinha um slide aqui, cara. Eu botei o slide aqui. Endossar aqui para ficar uma tela para vocês verem, cara. Cadê? Sobre macroeconomia. Deixa eu botar aqui só para a gente entender o jogo. Pessoal, alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre a aplicação financeira? Só para dar um espaço aqui de pergunta, caso vocês queiram perguntar algo, senão eu toco na macroeconomia. Normalmente não pergunta nada, porque eu não sei se a pessoa está com medo, uma das duas, mas está dada a direção, tem que estudar a parada. Cara, vamos falar de macroeconomia agora em movimento de mercado. Vamos entender lógica. Então, esse cara que é investidor, primeiro, tu entendeu sobre dinheiro, tu vai bater um papo com ele. Cara,
olha, assim, assado, assado. Pô, entendi o teu dinheiro, Jorge. Daí esse cara começa para ti assim, o mercado não tá bom, não é o momento de comprar agora. Esse cara, ele começa a te namorar sobre isso. E eu te pergunto, tu tem clareza de como o mercado funciona? Tu entende minimamente qual é a dinâmica de Selic e inflação? Minimamente. Não estou pedindo nem para te entender tão longe, PIB, risco Brasil, nananã, dólar, câmbio, nada. A dinâmica da inflação, que é a dinâmica, essa dinâmica aqui, ó, dinâmica Selic e inflação. Quem é a Selic, pessoal? Selic, eu vou explicar para vocês agora, igual eu expliquei para minha mãe. Minha mãe tem 64 anos, aí ela falou assim, meu filho, eu sempre ouvi no jornal, nunca entendi. Então, se você não entende exatamente, talvez isso aqui para você isso já seja fácil, mas eu acho importante dar essa direção de uma maneira bem simples. Selic, taxa básica de juros do Brasil. A cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, que é gerido pelo Banco Central, ele olha para a inflação e diz o seguinte, olha, está tendo muita inflação, vamos diminuir o consumo. Olha, a inflação baixou, podemos aumentar o consumo. Ponto. O que é a inflação? Aumento desenfreado dos preços. Como a inflação acontece? Cara, de N motivos. Quer ver um motivo? A gente tem guerra, então faltou aí petróleo, porque o Irã é um distribuidor de petróleo, aumenta a gasolina. Isso vai impactar toda a cadeia, né? Imagina. Toda a cadeia, porque o combustível ficou mais caro, então impacta tudo. Jóia. Imagina que tem um lugar do Brasil que sai muito tomate. Tomate sai de lá e o tomate depende da chuva. Aí para de chover lá. Agora não está vindo mais tomate daquela região, tem que vir de outras. E os outros são mais caros. O que acontece? Inflação. Tem uma outra coisa que também acontece, que é o governo, por exemplo. Governos que são... Existem governos que eles têm um quê inflacionário, que eles são governos que impulsionam a economia a tal ponto para gerar inflação. Uma vez eu fiz um vídeo, falei no vídeo, isso é um governo inflacionário. Aí o cara falou para mim assim, então estás reclamando do Bolsonaro, estás falando que o Lula é bom, aquele ladrão. Foi mais ou menos assim um comentário que eu recebi. Eu falei, não, cara, eu estou explicando o que é um governo inflacionário. Por exemplo, o Milley, que é o governo dos Estados Unidos, que é o governo da Argentina, o presidente da Argentina, ele é um governo inflacionário. Ele é um governo que impulsionou tanto a economia que as pessoas se tornam tão otimistas que elas consomem por otimismo. E se a gente tiver um consumo desenfreado, a gente também tem inflação. Quer ver um momento de consumo desenfreado? Lembra quando teve a pandemia? Todo mundo, vou morrer, não sei o que é, todo mundo parou de consumir. Do nada, 2 meses depois, 3 meses que a gente entendeu, beleza, não vamos morrer, dá para continuar a vida. Do nada a galera baixou a comprar e a gente teve um pico de inflação. Então a gente saiu de 2,5 e a gente foi lá em cima na inflação. Então entendam que essa situação na economia faz também com que a gente tenha inflação, simplesmente otimismo. Agora imagina o seguinte, a gente perde o controle da inflação. Ela continua subindo e a gente continua comprando. Ela continua subindo e a gente continua comprando. O que vai acontecer com qualquer estado? Vai quebrar. A gente vai ter um colapso. Que as pessoas não deixam de consumir. Como que eu reduzo o consumo? Diminuindo o crédito. Como que eu diminuo o crédito? Deixando o dinheiro mais caro. Como assim, Murilo? Diminui crédito, deixa o dinheiro mais caro? Sim! Através de um financiamento. O financiamento fica mais caro, eu afeto toda a cadeia. Vamos lá. Se a Selic aumenta, eu naturalmente tenho um juros mais caro. Então, quem ia comprar um imóvel decide não financiar agora. Quem ia comprar uma máquina para impulsionar a sua empresa
decide não comprar mais agora. Quem quer comprar um carro decide não comprar mais agora. Só que agora eu vou fazer uma pergunta. Essa galera que ia fazer compra, tinha alguma entrada ou não? Tinha entrada? Aí ia comprar, ia financiar, mas tinha entrada? Provavelmente tinha, né? O cara de uma indústria que ia comprar uma máquina lá de 10 milhões e ele ia financiar, sei lá, talvez ele tinha 2, 3, 4 milhões. Quem ia comprar um imóvel de 1 milhão, só, sei lá, tinha 200 mil, 300 mil, não sei, ele tinha alguma coisa, certo? Selic atrativa, taxa de juros alta, melhor rendimento no banco. Então, olha dois movimentos que, falar outro palavrão, que fode a nossa vida. É o seguinte, o crédito ficou mais caro, então eu decido não comprar. Ah, cara, não vou comprar. Agora meu dinheiro está lá parado. Aí vem um banco e me seduz. Cara, rapaz, ô Natanael, cara, vê aquele teu trezentinho lá, põe aqui no banco, cara, te paga uma taxinha boa, cara, isso é coisa boa, fica aqui um ano paradinho aqui, ó. Daqui a um ano tu tira. Aí o Natanael que ia comprar, também não entende muito de economia, olhou, realmente tá ruim, ele bota o dinheiro lá. O que aconteceu com o dinheiro do mercado? Ele desapareceu. O cara não comprou imóvel, tu não ganhou a comissão, tu não pagou uma escola melhor para teu filho, tu não foi viajar. E a gente tem um movimento de desaceleração na economia. Quando a economia desacelera, a inflação é controlada. Vou endossar um pouco mais isso aqui para vocês. Aqui é a média histórica da Selic e da inflação. Vamos lá. A nossa linha aqui, amarelinha, tá? É a linha, ó, da Selic, ó. Amarelinha, tá aqui, linha da Selic. Então, olha só, a Selic e a linha vermelhinha, a laranjinha, é a linha do IPCA. Quem é? Eu falei de inflação, né? Quem mede a inflação? Quem são os principais indexadores de inflação? IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IGPM, Índice de Preço Médio, INCC, INPC, CUB, tudo isso mede inflação, mede cadeias de produtos diferentes. Por que se usa o CUB ou INCC na construção civil? Porque ele é o indexador de inflação que mede uma cesta de produtos da construção civil. Entendeu? Mas vamos pegar o IPCA, que é o principal, que ele abrange todos. Por isso se fala tanto em IPCA. O IPCA subiu, a Selic sobe para controlar o IPCA. O IPCA começa a descer, a Selic começa a descer para controlar o IPCA. Pode ser que em dado momento de mercado, eu tenha algum pico aqui proporcionado por outros motivos. Vou entrar numa parte um pouquinho mais técnica, mas é legal para você entender. O Banco Central emitiu no final do ano, o Banco Central emitiu no final do ano, que a nossa dívida pública aumentou muito. Aumentou 14 bilhões. Estava em 7 e veio para 14. Tá? Trilhões. Estava em 7 trilhões, veio para 14 trilhões. Vou te fazer uma pergunta. Se eu sou uma empresa, imagina que eu sou uma empresa que não tenho dívida, eu sou uma empresa saudável. Emprestar o dinheiro para mim pode ter menos risco, porque eu sou uma empresa saudável, então eu tenho mais chance de pagar. Então, menor o risco, mais barato pode ser o juro. Mas se eu sou uma empresa todo endividado, eu tô fudido, tô pegando dinheiro emprestado para sobreviver. Se tu fosse emprestar dinheiro para mim, tu ia cobrar um juro maior ou menor por conta do teu risco? Ia cobrar um juro maior, né? Por quê? Porque, pô, tá muito arriscado. Então, se for para eu perder, pelo menos eu vou dar um talagaço. O nome disso é Risco Brasil. Sabe quando eu vou falar o Risco Brasil? Essa parada. E olha só, uma estatística dessa, obviamente eu não sei, porque eu tô falando lá em 2005, mas só para você entender, você tem baixa de inflação, mas você não tem ainda, você teve um aumento de Selic. Pode ter sido uma informação de mercado como essa. Se eu entrar, eu não vou achar aqui, mas... Aí tu vai dizer, pô, Murilo, de onde é que tá tirando essas paradas aí? Tá meio retardado. Olha só, deixa eu pegar aqui. Banco Central. Banco Central. Banco Central.
Tem o Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil. Eu posto muita coisa, mas bem que eu podia achar, eu vou achar. Superávit primário. Foi um pouquinho antes. IPCA 4.4 foi quando veio. Déficit primário, setor público, não, tem um que é o geral. Dívida, saldo, operações. Cara, que pena, que achar isso aqui ia ser tão legal. Eu fiz um vídeo sobre isso. Tá bom, não achei, não tem problema. Depois eu mando para vocês lá, tá? Onde eu quero chegar é o seguinte. No final do ano, disse que o risco Brasil aumentou. Se o risco Brasil aumentou, a curva de juros abre. O que é curva de juros? Se eu tenho mais risco, o juro no futuro ele vai ser mais caro. Então, é mais ou menos situações como essas que acontecem. Só para poder endossar uma situação gráfica dessa. Mas perceba que ele segue uma linha, né? Ele segue uma lógica. E essa lógica está pautada em tudo que eu falei até aqui. Eu vou trazer para vocês aqui outras médias históricas. Ó, essa aqui é de 25 anos. Deixa eu trazer aqui, ó, dos últimos 10 anos. Olha só, como a gente já tem uma outra curva um pouquinho diferente, ó. Ó, uma curva diferente. E quanto é que eu tenho de média? Média da Selic 9,75, média do IPCA 5,80. Agora, dos últimos 5 anos, eu tenho média da Selic 10,20, média do IPCA 6,01. Informação mais rica dessa aula nesse momento. Presta atenção, se tiver um dos ouros dessa aula, vai ser o que eu vou falar agora. Teu cliente pega e fala para ti assim, ó. Olha só a loucura. Não, mas meu dinheiro no banco hoje está 1%. Eu não tiro. E outra, não vou comprar imóvel agora, porque, cara, não faz sentido. Eu estou tendo 1%. Agora eu vou te fazer uma pergunta baseada no que tu acabou de ver. Ele vai ter 1% sempre? Não. Tá aqui a média histórica para te mostrar, ó. Namora comigo a média histórica de novo, olha lá, ó. 9,75 de Selic, se a aplicação dele está baseada na Selic. Agora 11,8. Se a média histórica mostra uma coisa, na hora que você analisa um ativo imobiliário, quando a gente monta uma tese de investimento imobiliário, nós temos uma premissa super importante, que é o quê? Que é mostrar para ele que tu vai comprar e vai vender amanhã. Tu compra hoje e vende mês que vem? Compra hoje e vende mês que vem? Imóvel não? Não, ninguém faz isso, né? Então, beleza, tu vai comprar hoje e vai ficar quanto tempo? 5 anos? Beleza, 5 anos. Tu já tá sujeito a um ciclo de mercado aqui. Tu compra hoje e vende em quanto tempo? Né? Não, sem contar o IR, né? Alguém falou aqui do imposto de renda, né? Então, tu compra hoje e vende daqui a quanto tempo? Então, se eu tenho que analisar uma trajetória, eu posso sim dizer para ele, eu vou simular aqui se eu fosse vender para alguém, tá? Vou vender para o Moisés, que tá aí, ó. Moisés Michel Paes. Vamos lá, Moisés. Olha, Moisés, cara, eu entendo perfeitamente o que tu quer me dizer, que o teu dinheiro hoje realmente está valendo 1%, ou está valendo muito perto disso, mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Estás comprando um ativo imobiliário, não só pensando em proteger um pouco o teu patrimônio, né? Mas que a gente tenha dentro dessa tese de investimento, um começo, um meio e um fim. Começo, meio e fim, Moisés, significa que eu tenho um período de tempo, que talvez seja um fim daqui a 5 anos, um fim daqui a 10 anos, e eu te faço uma pergunta. Eu te mostrei aqui um pouquinho sobre para onde a Selic, de onde a Selic veio nos últimos 20 anos. Então, perceba que esse 1% que você tem agora, você não vai ter ele para sempre. Você concorda comigo nisso? Sim, concordo. Beleza, você não vai ter ele para sempre. Então, cara, vamos ser um pouco mais prudente. Eu quero tentar fazer um desenho para ti nesse momento de composição de locação, mais valorização do ativo imobiliário, considerando toda e qualquer despesa que você vai ter, e uma venda futura com valorização. Pode ser, faz sentido, eu posso desenhar esse cálculo para ti? Porque se nesse momento, Moisés,
tu quiser se solidificar em cima de 1%, esta é uma garantia que eu e tu temos que isso não vai acontecer por muito tempo. Diga-se de passagem, o Copom, dia 18 agora, acabou de dizer que a Selic baixou de 15 para 14,75. Mas não só isso, Moisés. Eu te falei muito sobre passado, né? Deixa eu te falar um pouquinho sobre futuro, e quem está dizendo não sou eu, tá? É o Banco Central. Isso aqui, Moisés, é o relatório da Focus. Ele é emitido a cada 15 dias pelo Banco Central e ele dá uma direção futura dos juros. Eu sei que quando tu olha aqui, Moisés, tá vendo uma sopa de letrinha, parece uma coisa confusa, mas não é. Deixa eu te mostrar, tá? Ó, vamos analisar só essa linha aqui, que tá meio pequena, mas é a linha da Selic, tá? Olha aqui qual é a projeção que o Banco Central tá dando para a Selic até o final do ano. 12,5. Ou seja, isso contextualiza já muito próximo à nossa média histórica. Eu tô falando, Moisés, março nós estamos, cara. Estou falando de 8 meses. Então, já estou te falando de um desenho que está ali. Sendo que a cada 45 dias vai baixar. Não só isso, Moisés. Em 2027, o Banco Central está precificando a 10,5. Pô, agora já está totalmente dentro daquilo que eu te mostrei como histórico. Depois, Moisés, está precificando a 10. E depois, a 9,5. Então, cara, eu estou fazendo um desenho para ti. O Banco Central fez um desenho de para onde o mercado vai. Então, olha só, eu te dei toda uma compilação de mercado passado, eu estou te dando toda uma compilação de mercado futuro, para que a gente entre num acordo. Senão, como que eu vou montar, cara, uma tese de investimento imobiliário dizendo que, né, tu tens 1%, sendo que a gente sabe, cara, que a maioria das locações do mercado imobiliário, elas não atendem uma taxa de 1%. A gente tem locações muito boas, mas elas não atendem. Então, eu preciso te mostrar uma composição. Tu acha que faz sentido a gente avançar e eu te apresentar alguns números? Sim. Como, por exemplo, assim. Posso só... Eu tenho notado alguma dificuldade com relação a alguns clientes. Não consegui chegar nesse nível que você está aqui ainda. Tá? De conversa com o cliente para poder chegar aqui, para poder apresentar isso daqui e discorrer argumento. Ainda com os clientes que eu tenho atendido. Uhum. E quando eu faço uma ofertativa ou converso com alguém procurando por investimento, a pessoa fala, esse governo, não sei, tem que esperar. Isso é o que eu mais tenho ouvido. E eu queria saber como argumentar com um argumento desse, porque a pessoa simplesmente fecha a porta. Ele fala, cara, enquanto tiver esse governo aí, e se esse governo ainda ganhar mais uma eleição, daí de vez, então eu estou perguntando na humildade mesmo, porque sou novo como corretor, e tenho tido essa barreira na ofertativa, de conversar com o cliente e o cliente fechar a porta na hora. Falar, cara, eu não vou investir em nada, não vou gastar dinheiro, não é o momento, tá, e como é que eu pago as minhas contas? Cara, quando ele falar isso, tu manda para ele assim, cara, mas tu não vai votar no Lula mesmo, manda assim, 4 pontos de interrogação. Na hora ele vai te dar atenção, cara, vai te mandar merda, alguma coisa do tipo vai acontecer. Deixa eu abrir para a Dani falar, eu já falo. Fala aí, Dani, quer contribuir? Quero contribuir, porque, para quem não sabe, eu tenho aula contigo, né? Aprendo muito. E a questão é, se ele fala, eu não vou investir, mas ele tem o dinheiro, né? Esse dinheiro está em algum lugar. E ele vai deixar justo no lugar onde vai ganhar menos. Então, assim, o próprio argumento dele está ferrando ele, né? Porque se ele analisar um pouquinho o mercado do jeito que está, o mercado, eu não estou falando da política. E a pessoa tem que aprender a separar muito o mercado da política, porque a política está de um jeito, mas o mercado está de outro. A gente está vivendo um momento muito pujante, onde vai ser despejado bastante dinheiro esse ano no nosso mercado, e a política está andando num viés diferente. Me corrija, Murilo. Sim, sim. Então, assim, se ele pensar na política como investimento, ele está olhando errado. E é isso rapidamente que tu precisa dizer. Mas a política e o mercado financeiro são a mesma coisa para você? A partir daí, tu já devolveu uma pergunta e o cara vai pensar. Se ele está pensando assim, ele realmente precisa de um assessor. Porque não caminha igual. A gente acabou de ter uma baixa de Selic, a gente já começou a ter um movimento de pessoas procurando, a gente bateu recorde de vendas em fevereiro. E isso é número real. Isso não é muito passado e a gente não está fazendo futurologia. Então, por quê? Porque as pessoas entenderam o movimento de mercado.
Então, é muito rápido tu fazer esse tipo de abordagem, mas eu te entendo, às vezes falta um pouco na hora, mas é bem rápido fazer isso, perguntar se a pessoa está separando o mercado financeiro da política, sabe? E explicar muito do cenário que a gente está vivendo na IP. Mas que orgulho da minha aluna, cara. Não basta ela acordar 5 da manhã para correr, fazer aula 8 da manhã comigo hoje, agora tá aqui dando show, tá? Falou, cara. Muito obrigado. Foi bem legal aí. Obrigado mesmo. Bom argumento. Muito bom. Moisés, Eu aprendi com ele bastante. Ô, Moisés, a Dani é extremamente aplicada, assim, muito legal. Não falta uma aula. Moisés, acho que a essência, cara, que a Dani trouxe faz todo sentido. De fato, entender sobre ciclo de mercado e ciclo de oportunidade. Então, eu vou endossar um pouquinho mais a fala da Dani no seguinte sentido. Todas as vezes que a Selic começa a baixar, a gente tem o mercado sendo impulsionado. Historicamente, quanto menor a Selic, mais caro o imóvel vai ficando, porque o crédito e a facilidade de compra aumenta. Se a gente tem maior demanda, lembrando do jogo da demanda e oferta, se eu tenho maior demanda, o preço sobe. Se eu tenho menor demanda, o preço desce. Que é exatamente a mesma história, Selic e inflação. Só que agora a gente está considerando Selic versus imóvel. Se a Selic diminui, eu tenho mais crédito. Se eu tenho mais crédito no mercado, é mais fácil comprar. Se é mais fácil comprar, eu tenho mais demanda. Se eu tenho mais demanda, aquele cara que era um terceiro, que ia fazer um preço melhor, já não faz. Aquela incorporadora que ia parcelar em 100 vezes, daqui a pouco já não faz. Então, de fato, você começa a ter uma nova curva. E quem ganha dinheiro no mercado é quem antecipa o mercado. Só que a grande maioria dos investidores ou de corretores não sabe fazer leitura de mercado. E isso é muito ruim. Eu vou só finalizar para passar a bola para a Dani e para o Anderson aqui, dizendo o seguinte, eu tenho um cliente que tem 117 imóveis, que é um cliente meu. E ele falou para mim, eu tenho uma tese e agora ele é só, eu que vou te ensinar. Eu falei, eu quero saber como é que é essa manhã. E ele assim, eu faço o seguinte, se eu chego na rua e eu vejo que tem muita placa, se eu chego na rua e eu vejo que tem muita placa de vende-se, é o momento de eu comprar. Se eu chego na rua e não tem muita placa de vende-se, é o momento de eu vender. Pegou o hack? Se tá todo mundo, olha só, 72 anos. Faixa preta de jiu-jitsu começou com 60 anos. Louco, por esse estilo, o cara é maluco, né? Olha só, raciocínio extremamente objetivo de uma coisa lógica. Se tá todo mundo querendo vender, Murilão, cara, esse é o momento de eu comprar, barganhar, é mais barato. Se cara não tem muita placa de vendas na rua, opa, agora é o momento de mudar o jogo. Então, olha como uma leitura simples de alguém com muita experiência faz a gente gerar uma reflexão. Quando ele falou, eu falei, pô, cara, a gente com 14 mil leituras de mercado, ele falou, não, cara, eu olho na cidade mesmo o que está acontecendo e tomo decisão. Então, é muito legal. Fala aí, Anderson, queres contribuir? Murilo, boa noite, prazer, aqui é Caneu, né, da Imóveis de Primeira. O meu nome é Anderson Roberto, mas o nome de corretagem é Caneu. O de guerra mesmo é Caneu. Exato, de guerra é Caneu. Eu acho assim, nessa fala aí que a Dani falou também, que o Moisés estava aí indagando, eu acho que a gente pode falar o seguinte também com o cliente, né? O seu dinheiro está onde? Está aqui no Brasil ou está fora? Porque, assim, se o cliente está com o dinheiro aqui dentro do Brasil, é o que a Dani falou, né? E o que ela aprendeu ali com o Murilo, que, tipo, ele está investindo em alguma coisa aqui dentro. Será que esse investimento está satisfatório? Aí tem que fazer toda a análise. Agora, se o cliente tem o dinheiro e já colocou tudo fora do Brasil, provavelmente ele já não está mais aqui, ele está fora do Brasil, ele está vivendo com dinheiro fora do Brasil e fora ele também do Brasil. Então, muitas vezes a gente precisa perder o medo, que às vezes a gente tem medo de confrontar o cliente. Não, a gente tem que saber como fazer, né? A conversa tem que ser bem amigável, tudo. A gente tem que jogar, é aquele jogo do espelhamento. Eu lhe entendo que, como você falou, realmente a política está complicada, mas como a Dani mesmo falou, e o Murilo, né? Que ela aprendeu lá com o Murilo, a política não anda
da mesma forma, né, no mesmo viés que a economia. Então, assim, a gente precisa saber lidar com o cliente na mesa. E a hora que a gente mostra esse profissionalismo, esse conhecimento de mercado, muda totalmente a conversa do cliente com a gente, porque ele começa a entender que a gente tem noção daquilo que a gente está falando, e muitos que às vezes indicam alguma coisa para ele, como o Murilo mesmo falou, lá do banco, será que ele viu que realmente ele está ganhando 1,30 ou ele está ganhando 0,90? Ele não faz o cálculo. Então, muitas vezes, quando você chega com isso na mesa, o cara fala, opa, o Moisés agora, então, vai ser o meu consultor de investimentos. Ele sabe falar de tudo, inclusive do ramo que ele atua, que é o imobiliário, mas ele conhece todo o ramo do financeiro aí fora, no mercado financeiro. Essa acho que é a minha contribuição. Boa, obrigado, Anderson. Obrigado pela contribuição. Galera, vamos para a nossa parte final da nossa aula. Obrigado pela contribuição de vocês, isso é importante, engrandece aí o nosso jogo. Galera, deixa eu falar uma coisa para você que não me segue, não me conhece na rede social, pô, eu posto, cara, muito conteúdo disso, eu adoro falar isso, é tudo da minha essência lá. Vocês vão ver o seguinte, eu falando sobre isso, eu fazendo crossfit, eu e minha mulher. É isso aí que vocês vão ver. Se vocês quiserem ver isso aí, se for legal, eu vou botar aqui no chat, ó, Murilo S. Gaspar, tá? Ó, esse aqui é o meu Instagram. Segue lá que vocês vão... É legal, eu trago de uma maneira divertida, leve, um pouco da minha essência, vocês estão me conhecendo agora, esse cara sou eu. Não tem muito filtro não, tá? Sou um cara simples, estudioso, e vim de uma família humilde e jogo o jogo que todo mundo joga, que é o jogo da vida, de conquistar e chegar em algum lugar. Galera, vamos falar agora o seguinte, tá? Bora para a nossa última parte da aula, assim, cabeça fritou até aqui? Sim. Cabeça vai fritar de verdade? Agora. A Dani já sabe, né? A Dani ri, a Dani tá sobrando, ela aquela jogadora que dá o tapa na bola, tá comigo, não tá mais, ela tá... Vamos lá, galera, eu vou ser super, imagina, Celi, obrigado. Ó, agora, como, prestem atenção, como a gente transforma tudo isso que a gente conversou agora, como a gente transforma tudo isso que a gente conversou agora em matemática. Aí você tá olhando e tá dizendo, porra, cara, que matemática o quê, mano? Eu gaseava as aulas de matemática, sei nada. Deixa eu falar uma coisa. Uma vez isso foi uma planilha de Excel, hoje ele é um software justamente para facilitar a tua vida. Eu vou te mostrar aqui algumas ferramentas que podem ajudar você em uma tomada de decisão. Eu não vou me aprofundar, obviamente, isso a gente tem um curso para se aprofundar nisso, mas eu quero que você, ó, pensa numa ferramenta valiosa. Ah, o Léo da Edifica tá aí, né? Ah, Léo, tu não é bobo, né? Eu mandei para os meus alunos do MIP lá. Ferramenta. Boa. Obrigado, Léozinho, pela contribuição. Vamos para a prática aqui para ficar fácil, cara. Quem era eu, galera? Eu era um planilheiro, né? Fissurado por umas planilhas muito louca. Só que qual é a dificuldade, mano? Replicar planilha é difícil, fazer um cliente entender planilha é difícil. Porque a planilha, o cara que cria, parece muito lógico, cara. É muito fácil. Cria tua planilha e fala, porra, planilha ficou boa pra caralho. Mano, tu mostra pra alguém que nunca viu. Quer ver se o cara liga em planilha? O cara que entende de planilha, ele veio e fala assim, ó, caralho, ele só sabe às vezes que é massa pelas formas, ele também não tá entendendo nada. Então, tu imagina o nosso cliente. Então, eu busquei trazer uma forma mais visual, mais simples, para a gente tangibilizar algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês dois tipos de cálculos, dois cards que a gente tem aqui, não vou me aprofundar. Eu vou falar sobre esse primeiro card, que é o card da TMA, que ele é muito importante. Eu vou falar sobre o card da tese de investimento imobiliário, tá? Vou montar uma tese de investimento imobiliário com vocês, para vocês entenderem qual é o nível de dados que a gente consegue extrair de uma compra no mercado imobiliário. Vamos embora, TMA. O que é TMA? Quem é que lembra para me dizer? Que eu falei ainda há pouco, não pode falar. E quem é já meu aluno? O que é TMA, galera? Taxa mercado Taxa imobiliário. atrativa mínima. Taxa de atratividade mínima. Aí, quem falou o último acertou. Taxa de atratividade mínima. Cara, Taxa de atratividade mínima. Agora, olha que legal. Isso aqui é um simulador de aplicação financeira. Você lembra que eu falei do CDB, que eu falei do CDI? Você lembra que eu falei dessas paradas? Mas no final do dia, tem muita gente que pega assim, ó, vou fazer esse cálculo junto com vocês. Ó, tem muita gente que faz isso aqui, ó. Tem muita gente que pega 14,75, que é a Selic hoje,
e divide por 12. Muita gente faz isso e diz que esse é o rendimento do cliente. Bastante gente faz. Só que eu tenho duas variáveis importantes que você precisa se calcular. Primeiro, imposto de renda, primeira coisa, que é uma tabela regressiva. Murilo, nunca ouvi nem falar do imposto de renda. Você bota lá no Google assim, ó, tabela regressiva do imposto de renda, tá? Você põe lá. Se o dinheiro ficar aplicado em até 6 meses, você paga 22,5% de imposto de renda. De 6 meses a 1 ano, você paga 20%. De 1 a 2 anos, você paga 17% de imposto. Superior a 2 anos, que o dinheiro está lá parado, você paga 15% de imposto de renda. Joia? Vamos agora montar a aplicação financeira atual do nosso cliente. Eu tenho aqui uma média histórica da Selic. Lembra que eu mostrei históricos da Selic? Então, imagina que eu quero negociar com o meu cliente e eu quero falar para ele assim, Silvana, olha só, Silvana, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar como o seu projeto imobiliário é um projeto de 5 anos, vamos pegar a média histórica da Selic dos últimos 5 anos? Vamos, legal. Então, eu botei aqui, ele já puxou. Olha, Silvana, você falou que você tem um CDB com 100% do CDI, né? Então, eu ponho 100% aqui. Só que você falou, né, que esse dinheiro está há pouco tempo, então você tem 22,5% de imposto de renda hoje, é isso? Vamos calcular quanto é que está dando sua aplicação? Poxa, olha só, Silvana, a sua aplicação na média histórica, sua aplicação líquida, está dando 0,60. Daí a Suzana levanta brava e fala assim, não, de jeito nenhum, imagina, eu tenho quase 1% hoje. Só se tu não, eu faço essa tese contigo aí, mas só se tu considerar Selic hoje. Agora eu vou te mostrar o pulo do gato que pouca gente sabe. Tudo nesse momento pode ser usado contra o cliente lá na frente. Eu vou te mostrar. Então, vamos atender a Silvana aqui. Beleza, Silvana. Bora, Silvana. Eu vou botar uma taxa personalizada, Silvana, que eu vou escrever aqui a nossa Selic, 14,75. Beleza, Silvana? Tá feliz assim? Tô feliz. Então, quanto é que a Silvana tem hoje? Então, a Silvana hoje tem 0,90. Líquido. Isento de imposto de renda. Maravilha. Decorem esse número a partir de agora. Decorem o número. 0,90. Agora, Silvana, eu vou montar para ti aqui uma tese de investimento imobiliário. Só para vocês saberem, galera, esse software aqui monta várias coisas legais, tá? Vou mostrar uma para vocês aqui. Tese de investimento imobiliário. O que é isso, Silvana? Vamos fazer junto aqui essa sua estratégia de compra. Vamos modelar junto e levar em consideração absolutamente todas as variáveis, tá? Chinaço, tá por aí, Chinaço? Então tá. Tô lutando com a internet aqui, meu. Já caí umas 10 vezes, voltei. Não sei se meu PC travou. Só para eu saber quanto eu tenho de tempo com a tua galera, pra gente não exceder aí. Não, tá com tempo, pode tocar aí. Tá ok? Beleza, galera. Vou programar a aula aqui para mais uns 10 minutinhos pra gente, para respeitar o tempo de vocês aí também, que sempre tem gente que quer fazer comida, tal. Vamos lá, tá? Ó. Vamos montar a tese. Quando é que é a aquisição? Quanto mais tempo, melhor. Quanto é que é a aquisição da parada? Quando? Agora. Quanto que é a TMA? Narra para mim aí, alguém. Só para vocês participarem. 0,90. 0,90. Boa. Agora, vamos pegar aqui outro, vou olhando para a cara de vocês aqui, vamos pegar aqui cadê? Jaqueline, pode ir até meia-noite se quiser, boa, Jaqueline. Ó, agora vamos fazer o seguinte. Esse cliente tem aplicação financeira? Dependendo da estratégia, galera, né? Eu vou montar aqui um imóvel na planta, tá? Hipoteticamente, para vocês poderem ver. Vocês vão me ajudar com essa tese aqui. Fala aí, Dani. Vamos montar uma tese porque amanhã a gente vai ter uma live bem legal de venda e eu acho que é o grande mote pegar um valor de um apartamento que a gente vai vender amanhã. Pô, legal. Se tiver aí os dados todos, a gente dá aquele ficha. Eu vou fazer aproximado para conta de pão aqui, porque eu não tô com a tabela aberta, porque eu tô no meu celular, mas eu sei os valores, tá? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente tem que considerar o perfil desse cliente. Então, ele tem uma aplicação 0,90, ele tem um dinheiro no banco. Quanto é que ele tem de dinheiro, Dani? Ele tem 100 mil. Ele tem 100 mil, tem pouco mais de nada, é um pelado. Ele é um pelado, mas ele consegue comprar aí que tá. Isso que é importante. Tá, agora olha o pulo do gato. Como nós vamos usar dentro da conta o dinheiro dele?
eu posso utilizar rentabilidade como receita. O que é isso? Eu vou usar o 0,90 dele para pagar a parcela. Quanto que é 0,90 de 100 mil? R$900. Isso. R$900 ajuda a pagar uma parcelinha? Ajuda. Ajuda, eu posso usar isso a meu favor. Vai ser a parcela. Vai ser, Vai. Dani, ela já tá com a malícia no coração, ela já sabe, ela já quer chegar pro cara, tu tem uns 100 milzinho guardado assim. Não, é que todo mundo aqui pode vender amanhã. Tá, beleza. Eu quero que eles entendam isso. Tá. Visualizar saldo remanescente. O que é isso? Vamos imaginar que esse cliente falou para você assim, cara, eu não posso comprar agora, eu tenho esse 100 mil. Na verdade, eu até poderia comprar usando esse 100 mil, mas olha, eu só posso me comprometer com parcela daqui a 2 anos. Esse 100 mil eu posso te dar, sei lá. A gente pode visualizar o saldo remanescente, ou seja, a gente pega o 100 mil, deixa aplicado e vai utilizando desse 100 mil para saber até onde ele sobrevive. Eu chamo isso de fôlego financeiro, tá? Eu vou deixar aqui e depois eu altero. Vamos falar de forma de pagamento. Então vamos lá, Dani, agora é contigo. Ó, para você que nunca viu esse software, óbvio, só para você entender, eu vou montar uma forma de pagamento aqui, tá? Depois você pode entender um pouco mais em outro momento, mas montar a forma de pagamento. O que eu tenho aqui, Dani? Fala para mim. Eu não estou enxergando direito. Entrada. Tu não quer o valor total dele primeiro? Eu já vi gente usar o óculos para ver. Agora a gente pode fazer assim. Mas é que eu enxergo bem. Eu nunca vi para mim, ao contrário, não. Deixa eu ver só um A minutinho. entrada é 24 mil. R$24 mil. Uhum. Maravilha, tá lá, entrada. Vamos adicionar um pagamento. Parcelamento, Dani. 29 meses. Preciso do total, primeiro. Ah, tá. 20%. São... É que 36 parcelas de 800. Não, são 29. 36 parcelas 36 parcelas de de 800. 800 e 3 balões, Murilo, anual, 20% do valor do imóvel, 343 mil. Então, calma. Então, 36 parcelas de 800. Isso. É R$28.800. Uhum. Então, em 36 parcelas. É isso? Isso. Tá, maravilha. Depois eu tenho aqui, agora é o seguinte, galera. Esse dinheiro vai ter correção? INCC. INCC. Ele tem juros ou só INCC? Só INCC. Então, maravilha. Eu vou pegar o INCC aqui. Olha só. Média histórica. Média histórica é o seguinte. Se eu estou aplicando ele no INCC, eu posso pegar a média histórica do INCC também, assim como o GCLIC. Então, eu vou usar aqui também a dos últimos 5 anos, por exemplo. Tá bom? Vou deixar aqui uma média personalizada. Depois eu explico para vocês por quê. Beleza, eu não tenho parcela pós-chaves. Eu poderia ter parcelas pós-chaves, mas eu não tenho. Beleza. Agora, o que mais que eu tenho aqui? Reforços. Quantos reforços eu tenho de quantos? São 3. 3 de que valor? Um anual? Manual. Fala para mim. Quanto? 5.500. Mas esse imóvel tá dado, não pode ser. Vou te vender já, mulher. Então, A gente conseguiu uma condição com a incorporadora, Murilo, de 20% no período de obras com 7% de entrada para vender. Olha que moleza trabalhar aqui na Imóveis de Primeira. E Murilo, depois, se você quiser, pode puxar meu contato. Ó, Passo olha aqui. umas 2 unidades aí para você, só passar o CPF e RG. Ó, vamos lá. 2027, 2028, 2029. Tá aqui, os 5 reforços. É isso, galera? É isso. Ele deu... É isso. Tá, agora ele tem mais o quê? Um financiamento bancário, é isso? Isso. Isso. Murilo, antes de você gerar o gráfico, amanhã a gente vai fazer o primeiro lançamento online de Curitiba, aonde eu vou trazer uma tese para o investidor, e sou eu que vou apresentar essa live, inclusive, sobre a alavancagem imobiliária. O que o corretor precisa entender, e até uma provocação que eu quero fazer aqui, muitos corretores, na hora que eles abordam o cliente pelo telefone, eles vão direto na característica do produto. Eu estou querendo convidar para você conhecer um lançamento que tem plantas de 25 metros, 35 metros, na região central de Curitiba, e eu acho que a contribuição que eu poderia dar aqui é o seguinte: o corretor ele precisa entender qual é a mudança que ele vai fazer na vida do cliente. Se ele conseguir pegar esse gatilho, ele já abre a ligação falando:
Meu nome é Ignacio, sou consultor de investimento e eu ajudo investidores a formar patrimônio através da alavancagem imobiliária, que é uma metodologia ao qual o cliente deixa o dinheiro na aplicação e ele, com o rendimento da aplicação, ele paga o valor da parcela. Você tem um minuto para me escutar, para mim te apresentar os detalhes desse investimento, ou se preferir, a gente pode fazer uma vídeo onde eu vou direto ao ponto. Você percebe a abordagem completamente diferente? Eu mostro para o cliente o que eu resolvo. Eu ajudo investidores a formar patrimônio sem tirar o dinheiro da aplicação. Isso é música no ouvido do investidor. Meu Deus, não tem Entendeu? investidor que não quer ouvir. Exato, entendeu? Então, acho que é isso um pouquinho que eu ensino na minha mentoria, que inclusive é uma mudança de mindset, galera. É isso, sair um pouco do vendedor de produto para um vendedor de solução, né? E provocar a venda. Agora o Murilo vai fazer uma conta, que é um software que ele mesmo inventou, e ele vai mostrar por números. Pô, se você fizer... Essa live dura 5 minutos com o cliente, ele só vai perguntar onde fica o produto. Ah, na região central. Região central de qualquer capital tem procura por locação maior que qualquer outro bairro. E aí a gente vai trazer alguns dados amanhã na live para o investidor, Murilo, sobre rentabilidade, valor da locação, qual é o percentual de taxa de ocupação dos imóveis em Curitiba, baseado em dados. E aí, cara, o cara compra, entendeu? Uhum. A venda, você provoca a venda e a venda acontece. Sabe o corretor que sofre a venda? É porque ele sabe provocar a venda. Exato. Mas vou deixar você calcular e depois eu dar meu pitch final aí pra galera ver. Boa, cara. Vou finalizar aqui mais 5 minutos. Valor financiado, galera, desse produto. Na verdade, são 29 meses. Eu tinha falado antes, realmente está certo. São 29, não são 36, não. Isso é pouco teimosa, né? Só exemplo. É que assim, Dani, foi conseguido uma condição especial com a construtora de 36 vezes, mesmo que na tabela esteja com 29, entendeu? Então vamos lá, vou ajudar o Murilo. Murilo, o valor do imóvel custa 343 mil e o saldo é 274.400. 274.400. Então, teoricamente, ó, eu vou usar a tabela saque. Quando que esse financiamento vai começar? Daqui 3 anos. Por 3 anos. Então, Isso. Vai começar abril, tá aqui. Vai começar aqui. Maravilha. Opa, aqui, 14/4. Maravilha, 274 mil. Número de parcelas que vamos botar que ele vai parcelar em 10 anos, hipoteticamente aqui. Pode parcelar em muito mais, né? Claro. Vamos botar aqui uma taxa de juros a mercado hoje, 12,78. Corrigir valor até a data do financiamento. Lembrem uma coisa. Aqui, galera, a gente vai entrar numa camada mais técnica. Na hora que a gente explica para o cliente, a gente não vai tão profundo, tá? Só para você entender a lógica aqui. Esse 274 mil, que é o saldo remanescente, ele vai corrigir pelo INCC até a data futura. Então, eu vou ativar esse botãozinho aqui para lá, quando a gente for financiar, nós não vamos financiar 274, nós vamos financiar um pouquinho mais, que ele vai estar corrigido. Então, está aqui o valor do imóvel. Eu vou ter aqui umas despesas de venda, que eu posso lançar aqui, eu vou ter uma escritura pública aqui, vai acontecer lá no momento que eu tiver que fazer o negócio. Eu vou ter aqui, isso vai me custar, sei lá, produto desse, sei lá, a gente vai ter aqui um ITBI, ITBI aí em Curitiba é quanto? 2,5, 3? 2,7. 2,7. Tá, eu vou ter também isso aqui, beleza, aí agora aqui eu vou usar em percentual, para calcular aqui, 2,7. Maravilha. Eu vou ter uma alocação, agora olha que legal, dependendo da estratégia, cara, eu vou alocar esse produto, que eu vou sustentar aqui as linhas de receita do ativo imobiliário. Vou começar lá em 2029, que é quando a gente começar. E eu vou levar, olha só, eu vou fazer uma saída antecipada desse ativo, tá? Eu não vou carregar ele os 10 anos, eu vou carregar ele por 5 anos, só para vocês entenderem o jogo da saída antecipada. Então, se eu vou carregar ele por 5 anos, eu vou carregar até 2031 aqui uma alocação, tá? Média histórica para corrigir a locação também de 5 anos. Locação corrige aí IGPM? IGPM, Maravilha, IGPM. Tipo de locação que nós vamos usar aqui. Locação tradicional ou uma locação via Airbnb, por exemplo?
Coloca o short stay, Airbnb, onde a gente tem uma renda de 4.200 bruta Tá, desse empreendimento. 4.200, cara, eu não sei exato, mas vamos botar uma taxa de ocupação aí, quanto é que seria uma diária aí? Não, 4.200 já é com a taxa de ocupação, é um estudo já de 70% de ocupação. Tá, então vamos fazer o seguinte. A diária é R$195, coloca. 195. Maravilha. Agora eu tenho as despesas do Airbnb, tá, cara? Isso aqui é muito importante, que a gente tem condomínio que é do cara, sei lá, vai pagar R$300 um produto desse. A gente tem aqui custo de limpeza que é dele. Eu vou simular alguns números aqui só para a gente, hipoteticamente, vocês entenderem um pouquinho sobre a formatação do jogo. Água, luz e internet é dele. Tá? Não vou me aprofundar tanto aqui, vou botar só mais um aqui. IPTU, taxa de lixo, também vai ser dele. Bota aqui mensal, sei lá, esse cara vai dar, o produto dele vai dar R$1.000, 120 pila. Mês. Beleza. Agora eu vou ter os aceleradores imobiliários. Eu não vou entrar nisso aqui, eu só vou acelerar aqui, depois eu posso, em outro momento, explicar para vocês, mas eu vou só fazer uma aceleração de um ativo imobiliário aqui, pautado nesse lançamento. Vamos imaginar que tivesse um deságio de mercado aí de 20% e que ele tivesse um crescimento da cidade frente onde ele está anual. 15% a região central valoriza ao ano. 15%, tá? Maravilha. Agora o seguinte, galera, eu tenho uma venda. Essa venda eu falei que vai acontecer quando? Eu falei que vou carregar só por 5 anos, então vai ter uma saída antecipada. Ou seja, eu estou dizendo que aquele ativo imobiliário de 300 e poucos mil, ele vai sair em 5 anos para pelo menos 773 mil reais. Bem, eu posso mudar essa aceleração, tá? Eu fiz uma aceleração por minha conta aqui, para a gente não estender tanto do modelo acelerador imobiliário. Cara, esse cara vai ter algumas despesas? Vai. Quando ele vender no futuro, ele vai ter corretagem, ele vai ter que pagar, e ele vai ter também o ganho de capital. É 15% sobre o ganho. Ainda é, né? Tá vendo essas nossas mudanças aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simular. Agora, pessoal, vem o ouro. O que eu tenho aqui? Eu tenho um dossiê completo de todos os dados que a gente precisa para poder explicar para ele, tá? Eu não vou me ater aqui aos dados mais técnicos, valor presente da operação, mas eu vou me ater aqui a uma TIR. Vou explicar só uma coisa aqui que talvez você nunca ouviu falar. TIR, taxa interna de retorno. Todas as vezes que a taxa interna de retorno for superior a TMA, o projeto é válido. Veja bem, vamos entender um pouquinho sobre TIR. Viu como que a gente estruturou esse negócio? O dinheiro saiu reforço, saiu despesa de venda, saiu juros, saiu. Em dado momento entrou um dinheiro. Em dado momento entrou 2 dinheiros. Entrou a locação e entrou a venda. Essas foram as entradas. Imagina que eu achatei tudo isso e distribuí isso numa linha reta. A taxa interna dentro de cada fluxo é 2,87. Pergunta, 2,87 é melhor que 0,90 que ele tinha? Muito melhor. Certeza. É o dobro. Comparação. E ainda eu digo mais, Murilo, se você fizer uma conta, o cliente ele vai investir 70 mil parcelado em 36 vezes, né? E se ele revender o imóvel na entrega, antes dele pagar a ITBI, o lucro dele é até maior. Não, entendeu? A gente tem aqui inúmeras... Olha só quanto é que deu a exposição de caixa dele. Uma vez eu falei isso num podcast, veio um corretor falar comigo, ele disse, tu disse que o cara compra um imóvel de 1 milhão e ele paga 600. Eu falei, quer que eu desenhe para ti? É exatamente assim, exposição de caixa, ou seja, ele está comprando um ativo imobiliário de 300 e poucos mil reais, só porque ele fez uma saída antecipada, mesmo pagando juros, correção e tudo mais, ele não chegou a pagar todas as despesas desse ativo. Ele não chegou a complementar o dinheiro todo desse ativo. Então, ele ganha o lucro cheio, mas ele não pagou o imóvel cheio. Então, por isso, a exposição de caixa dele é menor. O prazo da operação foi 60 meses, juros e correções que ele pagaria dentro do processo, despesas de compra e venda, taxa de juro projetado, isso aqui é um ouro, eu não vou entrar aqui, mas, cara, isso aqui é muito legal, eu falei hoje na aula. O juro projetado do financiamento, mensal, nossa valorização média total, valorização média anual, valorização média mensal, nosso ganho em reais líquido. O que é isso?
Eu comprei por um valor, eu vendi por um valor futuro, eu descontei todas as despesas, me sobrou o meu ganho real líquido, que é o dinheiro que vai para o bolso do investidor. Qual foi o ROI do imóvel? 172% de ganho. Quanto é que foi o ROI da aplicação financeira? Eu comparei agora o mesmo valor que, em vez de ele ter pago mês a mês o imóvel, ele aplicou o dinheiro mês a mês. Então, em vez de ele ter pago, ele aplicou. Então, esses 24 mil que ele deu de entrada, não, ele aplicou. Aí, a parcela dele corridinha mês a mês, ele aplicou. Quando eu analiso o comparativo ativo imobiliário com aplicação financeira, eu tenho o melhor negócio do mundo. Eu tive uma receita líquida de locação e eu tive uma receita líquida mensal aqui do nosso aluguel. Olha que legal. Tenho mais aqui a nossa taxa de capitalização, ou seja, então deu 0,91 a alocação dele, excelente. O payback dele, ou seja, se ele só alugasse o imóvel, esse dinheiro voltaria para o bolso dele em 9,1 anos. Se ele tivesse que ganhar um desconto à vista frente à exposição de caixa, nesse caso aqui não contextualiza tanto, mas para fazer mais sentido ele comprar à vista do que a prazo, ele tinha que ganhar um desconto superior a 22%. Senão, não compensaria comprar a prazo, compensaria mais parcelado. E lembra Posso fazer um adendo, Murilão? Claro. Só para os corretores entenderem uma matemática reversa. Então, a gente está falando desse apartamento hoje a um preço de 13.500 o metro, sendo que Curitiba está praticando hoje 16 mil reais o metro. Se eu aplicar 22,26% de desconto sobre o metro quadrado, a gente cairia para 10.500. E aí eu pergunto para você, um SCP hoje é 10.500, não é uma boa oportunidade para o investidor? É também. Não é também, é a realidade que essa é a realidade que faz o cara ganhar grana, Sirlei. Quando a gente vê as SCP vindo a 10 e pouco, 11 mil reais o metro, que é o que a gente está rodando aqui, inclusive num SCP que eu mandei para o pessoal agora, Murilão, é onde o cara vai fazer um bom investimento e em 3 anos ele vai ter retorno financeiro. Tá aí, ó, essa é a conta inversa que vocês precisam entender, galera. Murilão, que aula aí, Murilão? Que aula, que aula. É o investimento lá em São Paulo. Exato. Ó, agora, em 9 anos o cara ele pagou 70 mil parcelado em 36 vezes, e em 9 anos ele tem um patrimônio quitado com rendimento e dali para frente é construção de patrimônio. Aí ele pega e pergunta para ti assim, ó. Ah, mas de onde é que tu tirou tudo isso? Aí a gente vem pro hack final. Tudo, 100% que é construído, olha só, as correções de parcela a parcela, as despesas, os reforços corrigidos na sua data futura, todas as despesas de compra, o parcelamento, a receita da locação, tudo, os acumulados, todas as contas que geram resultado são expostas para ser confrontadas por qualquer investidor. Se o cara disser assim, mas eu sei disso e tal. Mas eu quero ver individual como é que é, de onde é que saiu isso aqui. Vem aqui no parcelamento, pum, pega individual, vê tudo. Eu quero ver a correção do financiamento, que ele era 274, mas como tu iniciou ele lá na frente, ele iniciou a 328. Tá aqui. Cara, é bizarro, tem tudo. Agora eu quero ver o financiamento puro, ó, 328, ele acontecendo. Quero ver a correção da alocação. Como é que foi essa alocação? Receita bruta, 4.095, as despesas mensais, receita líquida. Mas calma, ó, nossa taxa de retorno. Porém, a gente tem a valorização, ó. Olha aqui, depois de um ano eu tenho GPM sendo aplicado. Cara, os reforços. Por que o reforço futuro deu aquele valor? Cada reforço 100% determinado. Ou seja, galera, é tipo tudo que vocês imaginar. Agora eu vou fazer o pulo do gato final para encerrar a aula e entregar para o Chinasco, que é o seguinte. Lembra que aqui a gente tinha fôlego financeiro? Então, com 100 mil reais, se ele não botar a mão em parcela nenhuma, ele sobrevive 49 meses. Mas e se ele usasse agora o dinheiro dele, os 900 reais por mês para ajudar a pagar a parcela? Então, olha, interessante. Vamos olhar aqui rapidamente. Voltando aqui para o fluxo de caixa. Eu tenho reforço, eu tenho financiamento, eu tenho despesas, eu tenho receita de locação.
certo? Eu tenho meu fluxo de caixa. E se eu tivesse agora mais uma receita aqui, seria os juros do dinheiro dele. Apliquei lá em cima. Se eu botar R$90, R$900 por mês para ajudar a pagar essa parcela, olha o que acontece com a parcela dele. Cara, é uma loucura. Ou seja, ele para de ter que pagar a parcela nesse momento e começa a sobrar dinheiro literalmente por mês. O dinheiro sobra. Ou seja, ele compra um ativo imobiliário sem expor nada de caixa. O dinheiro praticamente sobra, ele só sai quando tem aqui um reforço. Cara, é a conta mais absurda, uma das mais absurdas que eu já fiz. É bizarro. Nos primeiros, olha que loucura, nos primeiros 35 meses ele ganha dinheiro. É absurdo, cara. Então, só para você entender que a gente tem, olha só, ele gerou de receita financeira dentro do negócio R$53 mil durante os 60 meses. Então, só para você entender que a gente consegue modelar. Ah, Murilo, mas eu não sei explicar isso aqui, não quero mostrar para o cara, apaga. Ah, mas isso aqui eu não quero mostrar para o cara, apaga. E a gente modela e ajusta o que a gente quer. Aí a gente salva, a gente... Enfim. Galera, vou passar a bola para o Chinasco, mas quero dizer o seguinte, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Eu tenho um objetivo na minha vida que é, sempre que eu falar com alguém, entregar o melhor que eu posso, entregar valor. Eu espero que vocês tenham saído dessa aula, cara, porra, com tesão pra caralho, com vontade de aprender mais. Saibam de uma coisa, galera, eu aprendi fazendo. Eu não tive mentor, não teve uma mentoria sobre isso. Esse software eu construí sozinho, não teve, cara. É simplesmente senta, põe a bunda na cadeira, estuda. Agora eu vou dar um hack que eu deixei de dar, que é o seguinte, tá? Que quem estava aqui na cal que fez a pergunta para mim, já saiu? Cadê a pessoa? Tinha uma pessoa que estava na cal aqui que fez a pergunta para mim, que a gente conversou ali, até que a Dani explicou, não é Moisés? Moisés saiu? Importante. É o Moisés. Só uma coisa importante. O que me levou a estar aqui, não importa quem vence a corrida, não é o melhor. É quem chega mais rápido. Olha que loucura. Eu me posicionei e eu estou chegando rápido. Eu cheguei até vocês. Pode ser que tenha gente que tenha conhecimento parecido com o meu, mas essa pessoa não está aqui. Então, o posicionamento também te leva a muitos lugares. Eu ia contribuir com o Moisés, quer dizer, quando você está bem posicionado, quando você entende, quando você constrói conteúdo de educação, você faz com que o teu cliente te admire e te dê espaço de fala, tá bom? Vou passar aqui, então, a minha bola para o Chinasco. Chinasco, porra, obrigado pelo espaço, cara. Fiquei felizão de ter vindo aí e dividir um pouquinho de conhecimento. Espero que a galera tenha curtido. Então, eu que agradeço a contribuição, é sempre uma aula, estava tendo essa troca com você, e eu quero reforçar que a quarta inteligência de vendas, ela é estratégica. E o que é? Você acabou de falar sobre isso. O que é? Você estar num ecossistema que te impulsiona a ser uma pessoa melhor, trazendo sempre ensinamentos de quem já fez, errou, aplicou e está tendo sucesso. Então, esse mindset que eu acho que o corretor precisa entender, Murilão, que o estratégico, ele está muito no ambiente sempre vence. Você estar no ambiente certo. E o que a gente está fazendo aqui hoje é um ambiente online, permitindo gente do Brasil inteiro. Tem gente do Brasil inteiro hoje aqui participando dessa live, buscando conhecimento para mudar o jogo. E a alavancagem imobiliária é uma tese que eu estou batendo muito. Inclusive, nós vamos ter uma live amanhã para investidor. Essa semana a gente fez algumas lives, Murilo. Teve mais de 150 clientes na última live que a gente fez. Clientes. Para você ver como o mercado está cedendo de informação. A gente fez live educacional, onde o corretor ele convidava o cliente para participar de uma live sobre dados, e a gente lotou a live. Então, Murilo, eu quero só passar aqui um pouquinho da entrega para o pessoal aqui. Meu computador está travando, a internet está horrível, mas vai acabar passando aqui de novo a questão do programa. Mas eu abordei ali o pitch comercial, né, que é qual que é a solução que o corretor ele traz hoje na vida do investidor. Então, parar um pouco de falar de produto, né, e falar da mudança de vida ou de patrimônio que o cara vai ter na hora que ele tira o dinheiro da aplicação para poder
comprar o imóvel. E tá aí, cara, se você dominar essa pirâmide, que é as 5 inteligências em vendas, que é o que eu ensino na minha mentoria, primeiro que comportamento, o ser humano as pessoas são diferentes um do outro, né? Deus criou as pessoas e elas são todas diferentes, elas se comportam de maneiras diferentes, então você precisa começar a entender de comportamento de pessoas. E o emocional, que é a gestão das emoções. Qual que é a tua capacidade de lidar com não, as tuas frustrações, de lidar com aquele cliente que sumiu, com o contrato que caiu. E aqui eu vejo que o corretor ele tem as suas desordens emocionais que fazem os seus bloqueios, né? Eu vou dar um exemplo para você, Murilo. Hoje, a cada 10 corretores, 8 tem vergonha de fazer vídeo. 8 tem vergonha de fazer vídeo. Isso é uma desordem emocional, entendeu? Que trava o cara. Por quê? Porque ele tem medo de ser julgado, medo de ser rejeitado. Eu fiz uma live aqui com 32 corretores que estavam sem venda na empresa e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque se os corretores estavam sem venda é culpa do líder. E aí eu fiz uma live com esses corretores e eu entendi que não é problema do mercado, não é problema de falta de cliente, o problema está no emocional do corretor, onde ele não se sente preparado para falar com o investidor. E sabe por que eu fiz essa live contigo? Porque eu tive corretoras que eu abri 1 hora, eu escutei 1 hora esses corretores. Qual o líder que faz isso, Murilo? E eu perguntei, quais são os desafios que você está tendo hoje no mercado imobiliário, sendo que a imobiliária está batendo recorde de vendas, e os corretores falaram, olha, eu tenho muita dificuldade para vender para investidor, eu não consigo falar de números, eu não consigo falar de dados com os corretores, com os clientes. E aí eu provoquei essa live de propósito para mostrar para o corretor que a informação que ele não tem está numa competência que ele não desenvolveu ainda, gente. E hoje o emocional trava, por quê? Porque ele não domina a matemática imobiliária, não domina o passo a passo, e aí ele não consegue falar com o investidor. O que acontece? Ele trava, porque ele tem medo. Então, na mentoria, eu trabalho muito a mente do corretor primeiro, que é a mentalidade de crescimento. E aí, a gente, através de uma inteligência artificial, a gente treina o pitch comercial do corretor num passo a passo, para ele chegar lá no fechamento e o cliente falar assim, cara, gostei de tudo, como é que eu faço para comprar? Que é o sonho de qualquer corretor. E nisso aí a gente entra na parte técnica, né? Que, inclusive, pessoal, quem quer saber mais sobre venda consultiva, eu tenho 9 aulas gravadas gratuitamente no Spotify, Murilo, ensinando um passo a passo de como fazer as perguntas certas, como contornar objeções, como, quando o cliente pede desconto, o que fazer, se ele está falando que está caro em relação ao quê, né? Saber as perguntas abertas e fechadas. A Dani deu um exemplo muito bom, né? Devolver com uma pergunta aberta, para ele não ter saída, né? Você está vendo imóvel para moradia ou para investimento? Isso é uma pergunta aberta, que você dá 2 opções de resposta. Você quer investir no imóvel para renda ou para revenda? Né? São perguntas abertas. E aí o estratégico, que é o seguinte, a comunidade que eu estou criando, Murilo, só para você ter ideia, depois que eu comecei esse projeto, eu já fiz 4 lives. 4 lives trazendo conteúdo transformadores para o time de vendas, que inclusive tem vários feedbacks que eu coloquei na tela aí do pessoal agradecendo as aulas e as mudanças. E por último, espiritual, que eu acredito muito que a gente sabe onde a gente quer chegar e quais são os nossos valores, que eu não abro mão de trabalhar hoje com pessoas que têm valores e propósitos claros. É por isso que eu estou abrindo isso, para de fato transformar a vida das pessoas. Eu não precisava estar fazendo isso hoje, entendeu, Murilão? Mas resolvi fazer para contribuir com o mercado, que é essa minha missão. E aí eu vou trazer um pouquinho do que o corretor vai encontrar na mega aula. E acho que é até válido você participar aqui para você entender. Todo mundo fala do lead. Você é um cara hoje que tem uma empresa de aceleradora de tráfego pago. Você concorda que na atual situação hoje, cada corretor hoje, quando ele faz uma venda, eu ensinei numa aula de gestão financeira, 10% do que ele ganha, ele tem que reinvestir no seu próprio negócio. E aí, se o corretor muda esse mindset, ele começa a ter um gestor de tráfego e um videomaker à disposição dele para começar a criar conteúdo, aparecer nas redes sociais e começar a gerar seus próprios leads. E aí tem feedback de cara que participou da minha aula dizendo ali, ó, 2 horas de live vale mais que 7 anos de imobiliária. Ó, Chinaço, parabéns pelo excelente, vou comprar o curso de pagamento à vista, pedindo Pix. O que você achou da mega aula? Ó, participei, sim, muito boa, vou aplicar os roteiros dos vídeos que engajam.
Isso aqui é feedback de corretor que participou da minha aula. E eu estou abrindo agora para o pessoal participar. E, cara, o que eu vou trazer nessa aula? Uma estratégia de como você usar marketing para gerar sua própria demanda, não depender mais da imobiliária para gerar sua demanda, ou não depender, criar seus próprios leads, jogar a favor do seu crescimento, entendeu? Olha que eu tô com a internet de escada aqui, velho. Só Só tá faltando barulhinho aquele. só tá... Gente, esses aqui são os vídeos que a gente usou na estratégia do Mindset. Só para você ter uma ideia, Murilão, foi 5 vídeos que a gente fez em 20 dias. A gente atingiu 93 mil pessoas em 20 dias. Só para contextualizar, quando a construtora procurou a gente no final de janeiro, ela chegou aqui, ó, eu vou lançar um produto na rua 7 de setembro, vai ser isso, 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 e começa a falar com os teus clientes. E soltou uma imagem que não tinha nem a foto da fachada do empreendimento, entendeu? E aí o que acontece? A imobiliária ela tem que entender de pré-lançamento, tem que criar narrativa. E cada vídeo desse foi criado em cima de uma narrativa. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tem um vídeo aqui do meu corretor, o Anderson, que ele pegou uma trend que estava em alta na época. Este é o ranking dos imóveis que mais valorizados em Curitiba. Essa trend para criar o vídeo. Acho que não vai passar com a minha internet que está aqui agora. Enfim, com a internet que está aqui não vai passar agora, mas em primeiro lugar vai surpreender. Propósito por que ele criou esse vídeo. E aí dentro da mega aula eu abro o propósito de cada vídeo, qual é a estratégia de tráfego pago que o corretor tem que se comunicar com o seu gestor. Você tem empresa hoje de tráfego pago, sabe que isso é o ouro, né? É o ouro da segmentação. E eu abro isso na minha aula. E aqui eu vou dar um ensinamento gratuito para vocês entenderem, gente, o que faz um vídeo viralizar na internet. A verdade sobre o algoritmo. O vídeo viral não é sorte, é uma engenharia de comportamento mais algoritmo. Quando você entende o jogo, você controla o alcance, que é a lógica do crescimento. Então, quando você for produzir teu vídeo, muitos corretores começam aquele vídeo. Boa tarde, eu sou o corretor Quinasso, estou aqui na frente do empreendimento. Gente, todo mundo sabe que você está na frente do empreendimento e que você é corretor chamado Quinasso. Nenhum vídeo pode começar assim e a gente vê muitos corretores cometendo esses erros na internet. E o que faz um vídeo viralizar, gente? A lógica do algoritmo. O algoritmo entrega vídeos que geram 3 resultados principais. Primeiro, é o tempo de retenção que esse cliente fica no teu vídeo, né? A métrica mais importante, quanto mais tempo o usuário passa no seu vídeo, mais o algoritmo entende que o conteúdo é valioso. Segundo, é engajamento, que é as curtidas, os comentários, e o salvamento e o compartilhamento, né? Então, que aí é a interação de tela com o vídeo. E por último, a distribuição, né? Se você está mandando isso por livre e espontânea vontade para outras pessoas, é porque o vídeo é bom. E aí, quando isso acontece, o teu vídeo viraliza. Cara, eu tenho um vídeo hoje no meu Instagram que bateu quase 90 mil visualizações, Murilo, e gerou 70 leads orgânicas. 70 leads orgânicas. Então, gente, esse aqui é um dos segredos dos meus vídeos hoje, que eu estou fazendo no meu Instagram, que venho fazendo no Instagram da Imóveis em Primeira. Primeiro, os 3 segundos, que é o gancho, que é o hook que o pessoal fala, né? Que ele traz ali uma chamada muito forte para manter a pessoa no vídeo, curiosidade, uma promessa, uma quebra de crença. Depois eu falo para o cara, fica nesse vídeo até o final que eu vou revelar 5 motivos para você comprar esse imóvel. E o quinto é o mais importante. Perceba que eu usei uma outra narrativa para manter o cara no vídeo e dizer que o último é importante, porque ele tem que ficar até o final do vídeo. Depois eu peço para o cara, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta com alguém, que é hack de roteiro para fazer com que a pessoa curta o vídeo, comente e compartilhe. E aí, se você junta todos esses 5 elementos num vídeo, o teu vídeo viraliza organicamente. E você começa a atrair clientes para o teu perfil. Então, nesse vídeo, Murilão, que deu 80 mil visualizações, eu ganhei mais de quase 1.000 seguidores, entendeu? Então, além das leads orgânicas que gerou, porque deu mais de 2.000 e poucos compartilhamentos, entendeu? Então cara, é aquilo que a gente está conversando há muito tempo.
para que ficar batendo cabeça se você pode aprender com quem já tem sucesso, com quem sabe fazer? Então é isso que a gente quer revelar hoje aqui. Eu trouxe é um dos pilares da minha mega aula, que é um spoilerzinho, Murilo. Um spoilerzinho de nada. E aí o seguinte, os 4 gatilhos que viralizam, né? Só voltar ali para o pessoal pegar aqui. Bom, amanhã eu vou ter que trocar a internet do escritório. Então, os 4 gatilhos é a curiosidade, você gera atenção, depois você traz ali um contraste, né? Você quebra o padrão, depois você faz identificação, a pessoa se identifica com você, gera conexão, e depois ela percebe o valor percebido através do compartilhamento. Esses são os gatilhos que fazem um vídeo viralizar, e o corretor que domina isso, ele consegue construir a própria audiência. Tá? E por último, gente, está aí na tela, quem quiser participar da mega aula e entender como a gente faz isso, é uma aula de 1h20 mais ou menos, onde a gente abre os bastidores do passo a passo. Tá aí o QR Code na tela, Murilão. Cara, foi muito legal a tua aula, acho que a gente tem uma live amanhã para cliente, então o que você trouxe hoje foi super assertivo, com certeza mudou o jogo aí de muitos corretores. A gente tem uma chamada hoje num anúncio, Murilo, de tráfego pago rodando, que o cara com apenas R$800 ele pode formar um patrimônio. E não precisa tirar os 100 mil da aplicação do banco para comprar. Cara, isso é música para o investidor, cara. É a alavancagem imobiliária na veia, é o que o Murilão ensina nas suas palestras, nos seus eventos, e é o que a gente está fazendo hoje no mercado imobiliário, ensinar investidores a formar patrimônio através de uma metodologia chamada alavancagem imobiliária, onde ele descapitaliza o menos possível e com o dinheiro da aplicação, que está excelente manter o dinheiro na aplicação, Selic é 15%, ele diversifica e forma um patrimônio. Em 3 anos ele acompanha a valorização do imóvel, ele descapitaliza menos durante o período de obras e no final, se ele quiser sair na entrega, ele tem um lucro aí de quase R$180 mil em cima dos 70 mil que foi o que você apresentou. Bom, que aula, meus amigos. E aí, eu queria só perguntar agora, antes da gente encerrar, eu estou vendo aqui o meu amigo Vanei, lá do Rio Grande do Sul, né? Qual a cidade que você mora mesmo, Vanei? Veranópolis, que nasceu. Olha aí, Veranópolis, cara, que legal. Vi que você anotou a live inteira, acompanhou. Você quer trazer um ensinamento que você colheu aí, então, dessa aula, para poder contribuir com a gente? Boa noite, Ignacio. Boa noite, pessoal. A questão, principalmente, como o investidor vê o dinheiro dele no banco hoje, com uma rentabilidade que a gente tem pela Selic alta, né? A gente conseguir explicar e trazer o cliente para o investimento, tanto na receita com aluguel e na valorização. Muito boa. Pô, Veranópolis, conheço Veranópolis, hein? Já fui para Veranópolis, naquela torre que fica na entrada lá. Ó, o dia que quiser vir para Curitiba conhecer a imobiliária, tá convidado, tá, meu amigo? Pode vir aqui que eu recebo você, a gente apresenta a nossa empresa aí para você. Alguém mais quer contribuir com o aprendizado de hoje? Qual que foi o principal ensinamento aí que você teve hoje? Comenta pra gente aí. Tem uma coisa que eu quero falar só, que se agora tu já, na tese, conseguiu provar que é muito mais rentável, tu imagina quando cair um pouco mais a Selic. E a função da gente é justo trazer essa futurologia do cliente. Quando a gente faz isso, ele entende que a gente está no jogo e a gente traz ele para a carteira. Então, tudo isso aqui, eu acho que é ouro mesmo, entendendo que a gente ainda vai entrar no tirar pedido. Se souber surfar a onda, né? É isso aí. Mais alguém aí quer contribuir? Fernanda, conta para nós o que você aprendeu, Fernanda. Não adianta fugir, hein, Fernanda? Não, para mim foi muito válido, porque eu nunca trabalhava com investidor, né? Eu trabalhava como um morador final. E o alto padrão, então, você convencer o investidor, você precisa de toda uma argumentação, né? E hoje foi muito válido para eu começar a colocar em prática isso.
Legal, Fernanda, obrigado. Bom, se alguém quiser falar mais, contribuir aí, pode abrir o microfone, pode compartilhar o que fez a diferença nessa aula para vocês. Quem quiser ter acesso a essa aula, é só procurar o nosso time aí, tá? Murilão, o Murilão já saiu, não sei se ele já saiu, mas obrigado mais uma vez. E desejo aí sucesso a todos. Continue seguindo a gente lá nos nossos canais, comentem, compartilhem os conteúdos e vamos construir uma comunidade forte de corretores fortes, preparados para atender os clientes aí e realizar o sonho dos clientes e fazer o melhor investimento. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Ai, Valeu, por que galera. todo mundo fala Obrigado comigo? Eu pelo tenho tempo de vocês. vergonha. Tamo junto. Valeu, valeu.